Fala comigo, bichão. E aí, mestrão? Tamo junto. Esse é meu mestre, meu judoca máximo. Clodoaldo Prado. Pradinho? Já chamaram de Pradinho? Uhum. Mas teve uma época que tem o Ricardo Prado. Ricardo Prado, isso mesmo. Que eu acho que foi a primeira vez que eu vi o meu sobrenome assim, aparecendo na televisão, entendeu? Depois eu fui saber que a família Prado era uma família muito rica em São Paulo. Não é a minha família, na verdade. Se foi, perdeu tudo, porque foi pobre. Mas foi a primeira vez que eu vi falência. o sobrenome Prado aparecer na mídia, foi com o Ricardo Prado. E na época era o meu esporte. Eu nadava também, eu participei até da competição chamada, acho que era Programa Ricardo Prado, eu não lembro exatamente. Foi um nadador famoso aí numa época. Pradinho. Eu acho que eu já fui chamado de Pradinho, mas não é comum, não. É comum? Não. O que o pessoal te chama geralmente? Pô, eu já tive vários apelidos, velho. Não sei se eu devo falar aqui, não. Pode falar tudo que quiser. Mas o principal, acho que é nariz, narizinho... Clodovil. Puta, Clodovil foi o bullying, né? Nossa, bullying total. Pô, quando eu te conheci, tu falou, todo mundo me chama de Claude, pode me chamar de Claude. Isso é aqui, né? Aqui na Austrália. Que aqui eles não conseguem pronunciar meu nome e veio esse apelido lá do Brasil, foi mais fácil. Mas, na verdade, tem muita gente que me chama de Cloudy, que na verdade, é nublado, né? Se você for traduzir, é nublada, mas o meu chefe mesmo me chama de Cloudy. Cloudy. Meu, deixa chamar, não importa. Como é a pronúncia? Cloudy? Cloudy. Hey, Cloudy. Oh, Cloud's team, Clouds everywhere. Mas é isso daí. Mas tem muito apelido, narizinho. É porque Clodovil era Clô, né? E o mais fácil do teu é Clô. O mais fácil do teu nome é Clô. Clô é maneirão, pô. O bullying que eu mais ouvi, Clô para os íntimos. Clô para os íntimos, dou para os amigos. Puta que pariu. Nossa, pode cortar isso daí depois na edição, mas é o que eu ouvi muito. E aqui tô eu, cara, não teve problema nenhum. É isso aí. É isso aí, maneirão. Pô, meu faixa preta de judô, né? Contam, tá aqui com a gente pra poder... Vamos começar falando as coisas sérias primeiro? Sérias? Porque é a primeira vez que eu tô tomando um vinho aqui no podcast. Opa, sério? O que você tomava antes? Água. Água? Água. Pô, mas que chato. E chato. eu sei que quando o Diego vier, a gente vai tomar uma cerveja. Com certeza. Né? Com certeza. Mas eu tomei água e café. Então, para eu não esquecer, o propósito disso aqui, né? Que é tentar inspirar, equipar, motivar a galera para vir e que eles não venham tão, né, a Bangu. Não sei se isso vale para... Traduz isso do carioca. Carioquês. Não venham de qualquer maneira. Ok, não venham de qualquer maneira, né? A moda Bangu. Então, vou começar pelo final, pode ser? Beleza, vamos embora. No final eu falo assim, você está há quantos anos hoje? Pode falar a idade, revelar a idade? 49, em setembro, 50. 49. Meio século. 49. Com quantos anos você tinha quando você chegou aqui? 45. 45. Já era faixa preta de judô? Já, nossa. Então vamos fazer com faixa preta de judô. Qual conselho você daria para um faixa preta de judô com 45 anos de idade que ainda tem esperança, ou sonha, ou tem vontade de morar fora do Brasil e ir para um país de primeiro mundo? Não necessariamente a Austrália, pode ser da Austrália. Mas conselhos, vai, solta aí, porque agora a gente ainda tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala dele. Cheers. Daqui a pouco a gente fala. Cara, que pergunta. Peraí. Eu tenho que responder isso pensando numa pessoa com 45 anos para vir para cá? Para ir para fora? Porque como a gente vai ter muita gente de idades diferentes, com profissões diferentes, momentos diferentes de vida, eu quero aproveitar o perfil de cada um para tentar ajudar o máximo que eu puder essa pessoa lá hoje. Vini, eu vou te falar um negócio assim. 45 anos, você já tá... Não vou falar numa idade avançada, mas você já tá numa outra fase de vida. Que você vê as pessoas aqui, a maioria das pessoas que estão aqui na Austrália,
E eu não tive a experiência de morar em outro país que não seja a Austrália. Elas são muito mais novas do que eu. Então, primeiro que na Austrália, vamos ser totalmente transparentes. Se você já tem 45 anos, I'm so sorry, guy. You're not going to come to Australia. Você não vai vir para a Austrália, porque com 45 anos você já tem muita restrição para vir para a Austrália. Outros países do mundo, eu não sei quais são as regras. Por exemplo, Nova Zelândia, eu sei que aceita até 55 anos. E se for esse caso, se ainda for o seu sonho, recomendo fazer, porque se você está lá na Austrália, se você está lá na Nova Zelândia, você consegue vir para a Austrália aqui como um país irmão. Então, é um esquema legal. E... já é uma já é uma dica, absurda, né? Exato, é uma estratégia. Exatamente. É uma estratégia. Se você... Então, assim, você não pode perder as esperanças. Se esse é o seu sonho, não perca esperanças. Vim direto para a Austrália, game over, não dá nesse momento, porque essa política muda o tempo todo, mas vindo pela Nova Zelândia, que aceita pessoas até 55 anos, você ainda consegue vir, porque a Nova Zelândia e a Austrália têm um acordo de países irmãos. Então, se você se torna cidadão na Austrália, automaticamente você tem direitos de morar e trabalhar aqui na... Desculpa, mudei. Sim, sim. Na Nova Zelândia, você tem direito de trabalhar aqui na Austrália. Já pode tirar isso se você quiser. Porque tá... Pô, maravilha. Vamos tirar. Cara, como que eu vim... Posso mudar o approach? Como é que eu vim parar aqui na Austrália? Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora. Eu ia falar, cara, tu tá falando que não dá, tá. Como é que tu chegou aqui, seu cara de pau? Como é que eu vim parar aqui na Austrália com 45 anos? Assim, eu sempre tive a vontade de morar no exterior, de ter uma experiência de vida profissional e pessoal fora do Brasil. Eu sou daquele tipo, aquele brasileiro que estava infeliz com o Brasil, não quero saber do Brasil nem a pau. Não, eu estava muito feliz no Brasil, profissionalmente, estava vivendo um ótimo momento lá, até financeiramente. Não tinha motivos mais para sair do Brasil. Mas eu sempre tive aquele negócio, como que é morar no Brasil? Porque eu sempre fui de viajar muito, viajei vários... Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer vários países. Eu falei, parece legal você morar fora. E eu trabalho na empresa que eu trabalho agora, eu já trabalho desde... Como funcionário, eu trabalho desde 2008, mas desde 2000 que eu tenho contato com essa empresa. Então, eu já tinha contato com os alemães que vinham para lá, e eu gostava muito disso, né? A minha primeira viagem internacional foi em 1997, quando eu fui para Boston. Passei 40 dias em Boston estudando inglês e foi uma experiência magnífica, né? Foi virar, caramba, existe algo diferente do Brasil. Então ali eu falei, caramba, tem um negócio, eu não preciso ficar preso só naquilo ali, tem coisa fora. Enfim, e aí na empresa que eu trabalhava, eu sempre deixei claro, se tiver uma oportunidade fora, eu tô dentro. Eu achava que essa oportunidade viria antes do que veio, na verdade, né? Porque como eu trabalho nessa empresa já desde 2000, 2008, teve um projeto, eu sou da área de TI, teve um projeto na Alemanha para mudar de sistema, eu me coloquei à disposição para mudar para lá, e acabou não rolando. E aí teve um momento em que um amigo meu, lá daquela empresa mesmo, ele veio passar férias na Nova Zelândia, porque a irmã dele já morava na Nova Zelândia, ele veio passar férias, ficou encantado, voltou pro Brasil, e aí ele verbalizou, estou encantado com a Nova Zelândia, quero ir para Nova Zelândia, caramba, e isso chegou nos ouvidos de um gerente da Alemanha, que estava sabendo da necessidade de uma pessoa com aquele perfil para Nova Zelândia. Eu falei, você tá mesmo a fim de ir? Então tá aqui, vai a oportunidade. E beleza, e aí na despedida dele, eu cheguei e falei, cara, não esquece de mim, brother. Não esquece de mim. Se aparecer alguma oportunidade lá, você me chama, pode me chamar. E aí, cara, passou acho que 1 ano e pouco, um dia esse cara me liga, falou assim, e aí,
e aí, Cláudio, você tá mesmo a fim de vir? E aí eu lembro que eu estava dirigindo para casa, eu estava voltando do trabalho, estava dirigindo para casa, eu parei no meio do caminho, e acho que eu fiquei mais de 1 hora conversando com ele, querendo entender qual que era o lance e tudo. E eu falei, caracas, né? E aí cheguei em casa, logo na época tinha minha ex-esposa, essa é outra parte da história. E aí eu falei, e aí? Vamos, topa, não sei o que lá. E acabamos falando, vamos, o que tem a perder, né? Vamos topar esse negócio. Comecei a conversar com o meu atual chefe, por e-mail, né? Principalmente, por e-mail, WhatsApp e tudo. Sim. E aí ele falou assim, cara, eu quero você. Veja se você realmente tem elegibilidade para... Ah, tá. Não sei nem se existe essa palavra. Não, sim, entendi. Veja se você é eligible para vir para a Austrália. E aí começou a minha jornada de pesquisar e ver idade, caramba. E aí eu já tinha descoberto que com 45 anos era o corte aqui da Austrália. Eu acho que eu estava com 43 na época. Levou 2 anos até eu chegar aqui. E aí eu comecei a fazer todo o processo. Toda aquela pesquisa. E o mais interessante, porque a Austrália nunca estava nunca esteve nos meus planos, nem para visitar, nem para turismo. Não que eu não achasse... É tão longe, né? Não é que não seja maneiro, é que é far, longe far away, caramba. né? Como a gente fala, é far, far away. Nunca tinha nem imaginado, e é caro pra caramba. Né? Pode falar palavrão aqui no podcast? Pode. É caro pra caralho pra você viajar do Brasil do Brasil pra Austrália. E então nunca teve nos meus planos. E aí eu falei assim, caramba, cara, como que eu vou parar lá, né? E aí eu tinha uma amiga de infância que tinha estudado no ginásio com... Na verdade, ela nem estudou comigo, era amiga de época ali, de pátio de escola, né? Recreio. Tô ligado, de recreio. E eu sabia que ela estava morando aqui. Eu liguei para ela, mandei mensagem para ela, falei, tô com uma oportunidade de ir para a Austrália, quero saber mais. O que é Austrália? Como é que é chegar aí? E aí ela me falou algumas coisas, mas ela também me colocou em contato com algumas pessoas da minha área, da área de TI, né? E eu liguei para essas pessoas que eu nunca tinha falado. E aí essas pessoas, eles me perguntavam, mas e aí, mas você vem para cá como? Não, eu venho, a proposta é que eu chegue já com visto de permanente residente, tudo. Os caras me xingavam. Eu falei, eles falavam assim, você é muito idiota se você não vier para cá. Porque as pessoas que estão aqui, elas estão matando, elas estão comendo grama para conseguir o que você vai chegar aqui tendo. E para mim, aquilo não fazia muito sentido, eu não sabia o que era isso aqui, né? Só quem tá vivendo aqui mesmo. Só quem tá vivendo, exatamente. É muito diferente você viver e falar. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, caracas, meu. Eu lembro, assim, a palavra, a conversa que eu tive que fez assim, caramba, eu tenho que ir, foi um cara que me falou assim, você ganhou na loteria. O que você tá fazendo aí ainda? Né? Mesmo tendo ouvido outras pessoas falarem, é longe pra caramba, você vai ficar longe dos seus pais, longe da sua família. Eu sou um cara muito família. Brasileiro é muito família, né? No final das contas. E só que você ganhou na loteria, Você tem que vir pra cá. Aí eu falei, beleza, vamos. E fiz todo o processo, né? O primeiro roadblock, agora a gente aprende, né? Como é que são as palavras. A primeira barreira foi o inglês, né? Porque para eu conseguir o visto que eu precisava para vir para cá, eu tinha que atingir uma nota mínima no IELTS, que... De quanto? Era alta porque você vinha para trabalhar na parada já era 6, top, né? Era 6. A nota média... Não, eu tinha que conseguir 6 em todas as... Média. A média era 6. A média tinha que ser 6, mas tu não podia tirar menos de 6 nenhuma. Exatamente. Não era só a média, igual a minha. A média era 5, mas se eu tirasse, tipo assim, 3,5, em uma, por mais que eu tirasse 10 na outra, e desse a média 5, eu tava fora. Eu tirei a nota máxima em reading, né? Mas a nota média geral foi 7,
Mas eu consegui tirar 6 em todas as outras categorias, que na verdade é listening, reading, writing and speaking, né? E aí, essa foi a primeira barreira. Eu falei assim, eu já tinha pensado, se eu não passar aqui, deixa pra lá essa merda. Mas passei. E aí foi atrás. Vai reconhecer a profissão, né? Tem que fazer o... Como é que é? O skill assessment. Você teve que fazer isso. Sim, eu tive que verificar qual que é a minha... Fazer o assessment, fazer a avaliação das minhas habilidades profissionais. Pensei que era tipo homologar, ou não. Sim, você tinha que fazer o skill assessment. Processo complicado, demorou um maior tempo, fazer muito documento, né? Fiz, enfim. Eu acho que levou mais de 1 ano e meio. Nossa. Aí em julho de 2019, chegamos aqui na Austrália. A primeira pessoa que eu vi foi essa minha amiga, Adriana Nakano. Ela veio me receber e... Ela foi esperando no aeroporto? Não foi esperando no aeroporto não, mas foi, 2 dias depois eu encontrei com ela e a gente legal. Conversou, ela me deu várias dicas, inclusive eu moro hoje no bairro que eu moro por causa do marido dela que me deu uma dica, onde quer, porque você chega aqui... cara, não tem nada. Eu costumo dizer, eu já falei até pra minha digníssima ali, que eu costumo dizer que... Thaís está aqui com a gente. Já convidamos, está convidada. Sinta-se convidada, Thaís, para participar. Em qualquer momento. Porque ela aparece aí. Que isso daqui é uma encarnação na mesma encarnação. Eu saí do Brasil, sabe? Eu sei tudo do Brasil. Né? Sei onde estão todas as coisas, sei todas as marcas, sei como pagar uma conta de luz. Aí você chega aqui... é outra língua. Por mais que você saiba o básico da língua, meu amigo, não é a mesma coisa. Então, você chega aqui, é outra língua, você dirige do outro lado do carro, você chega, você anda nas ruas, você vê as marcas, as propagandas das coisas, você não sabe nada, o que é aquilo. É outra reencarnação, é outra vida, né? Completamente. Então, é punk, punk. É literalmente isso, restart. Você está começando do zero. Você tem que abrir tudo. Zero credibilidade, você não sabe, zero reputação, zero credibilidade. Zero tudo. No meu caso, eu vou até falar que eu tive uma vantagem, porque eu vim trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, e o chefe do meu chefe me apoiou a vir para cá. Então, eu já tinha uma relação, eu conheço todo mundo. Maneiro. Então eu tive essa vantagem. Mas em relação ao resto das coisas, puta merda, você tem que aprender. Como que você aluga uma casa? Como que você aluga uma casa? Como que você liga a energia elétrica? Como que você liga o telefone? Coisas básicas. Como que você tira a carteira de motorista? Como que você tira o RG? É coisas muito básicas que para nós, você já tinha desligado, isso aqui já tinha virado automático no Brasil. Você tem que reaprender aquilo. Isso, a sua pergunta inicial foi, o que você tem a dizer para a pessoa? Se prepara, porque é muito diferente do que você ir para um país para passear. E essas informações estão todas na internet, né? Se o cara no Brasil quiser aprender de lá... Sem dúvida. Ele consegue chegar aqui e saber tudo. Consegue. Porque a dona patroa, a primeira dama lá, quando a gente chegou aqui, a gente veio no hotel da quarentena, né? Se chegaram no hotel da quarentena? É mesmo? Dias de quarentena, foi dinheiro mesmo? Ali. Uau. Parte do dinheiro já foi ali. Já chegamos mais pobre. Vocês chegaram na época que tinha que pagar ainda. Nossa. Pagamos família. Nossa, doído. Doído, filho. Ui. Nossa. Ela tinha tudo, velho. Ela é sinistra. Ela tinha tudo. Ela fez tudo pela internet, chegou aqui. Quando a gente chegou no lugar, eu juro pra você, dia 1, a gente passou 15 dias aqui dentro. Dia 1, saiu de lá e chegamos no lugar onde a gente ia morar. No apartamento já tinha internet, tinha luz. Olha isso. Cara, eu ia estar chegando a minha hoje. Se dependesse de mim, a luz ia estar chegando hoje, 2 anos depois, 2 anos e meio. Sim, não, se você... Ia estar com vela até agora. A internet é fantástica por conta disso. Sim, se você quiser, se você realmente tem determinação, você consegue saber todas as informações ali na internet, consegue resolver tudo. Mas, ainda assim,
consome tempo. Não, você fica inseguro. Imagina, tu não lembra que vai ter isso, né? Assim, tu não pensa nisso. Meu amigo, Brasil, você vai alugar um lugar, você fala com lá, o corretor vai lá, pega você na sua casa, leva lá no apartamento. Isso aqui é apartamento, só você e o corretor. Cara, a primeira vez que eu fui fazer uma inspection, né? Que a gente fala inspection, foi fazer uma vistoria num apartamento. Eu entrei no apartamento com outros 5 casais, é um monte de gente no apartamento, é uma competição. Não te dá moral. Hã? Como a demanda é invertida, o corretor não te dá moral. Não, aqui, é muito doido isso, muito doido. Então, cara, é estressante. Não vou falar assim, é muito diferente. A mensagem que eu quero dar para as pessoas que pensam em morar em outro país é: vale a pena? Pô, eu tô muito feliz morando aqui na Austrália. Agora então, né? Agora então, Agora então, muito mais. Mas a Austrália é um país fabuloso. É um país perfeito? Pô, em muitos aspectos, sim. Eu diria que foi um país perfeito. Mas sempre tem alguma coisa. Pô, poderia ser. Eu sinto falta do vendedor de espetinho de camarão na praia. Pô, às vezes eu sinto falta de espetinho de camarão na praia, cara. Tem gente que consegue encontrar no Rio de Janeiro uma cidade perfeita. Tem gringo que vai pra lá com a quantidade de dinheiro no bolso. Sim. E vive longe da realidade da maioria de nós. Uhum. E ele, quando eu encontro com o cara fala pra mim: pô, Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo pra viver. Eu falo: irmão, se esse cara consegue ver o copo meio cheio no Rio, deixa falar bem da Austrália. Exato. Pelo amor de Deus. Isso é outra coisa importante. Eu até tava falando com a Thaís antes de vir pra cá, né? Que é tudo uma questão de perspectiva, pra mim, pode ser muito legal o negócio, para outro, para falar: você tá doido, que porra é essa, meu? Você tá louco? Isso aí. Como tem muitos rios, muitos memes que você vê aí, o pessoal falando: pô, você chega aqui, uma semana depois você já tá com o cabelo branco, de tanto que você tem que ralar. Eu não passei por isso, porque eu já cheguei aqui com 45 anos, cheguei na mesma empresa que eu trabalho, cheguei já com PR, eu cheguei em cima da, como é que fala? Em cima da carne seca. Estabelecido. Né? Eu não tive esse estresse. E estabilizado também. Eu nem viria, sinceramente, pra cá. Não tinha mais idade pra vir pra cá pra fazer isso. Eu não tinha essa vontade. Como eu te falei, Brasil tem um monte de problema? Tem. Cara, mas eu adoro o Brasil também. O Brasil tem muitas coisas boas e tava bem lá. Mas, como apareceu essa oportunidade no meio da minha vida... E como tu disse no começo, era uma coisa que tu sempre quis. Era sim, tipo uma vontade vambora. Teve, né? Me arrependi? Minha vida mudou muito? Mudou muito. Nesse momento, eu diria que mudou muito para melhor. Coraçãozinho. Coloca isso Então... Cara, eu acho que... tentando resumir, a gente falou muito, não sei o quanto você vai resumir disso daí. Direto. Vou resumir nada. Vai entrar tudo assim, tudo que tá aí vai direto pro negócio. Eu acho assim, eu só quero dar uma mensagem pro pessoal que não existe conto de fadas, entendeu? Não existe conto de fadas. Pô, Austrália, país de primeiro mundo? Você pode andar no parque 2 horas da manhã, escuro, ninguém vai te... Não vai. É show de bola. Você passa vai andar no trem, não tem catraca, isso é uma coisa muito sinistra para nós, louco, né? É muito louco. Assim, é mind-blowing para nós. Cara, tem muita coisa legal, mas não principalmente dependendo da sua história, do motivo que você está aqui, como que você veio parar aqui, como você veio parar aqui, isso. Pode ser muito diferente. Eu já ouvi história de muita gente que é maravilhoso, como também foi o pessoal não aguentou, foi embora. E vou te falar outra coisa, o cara às vezes ele na condição de vida dele no Brasil, ele não faz nada, porque às vezes ele mora na casa da mãe, do pai, tá ligado, Thaís? O maluco mora na casa dos pais, brother, não rala nada. Então ele tem um lifestyle que, se ele tivesse que bancar, seria uma fortuna. Sim, ele não faz nada. Sim. Aí ele chega aqui, meu irmão, esse cara vai trabalhar pra caramba, velho. Sim. Entendeu? E aí ele não tá, de repente não tá acostumado e vai querer voltar. Vai voltar, mas vai voltar para aquela situação de estar ali
Na casa dos pais, pô. Sim, e tá tudo bem. Se os pais estão de acordo, se ele tá de acordo, não tô criticando, não. Eu tô ligado que é difícil pra caramba. Mas, entendeu? Tu trouxer um cara pra cá, que lá ele já é da correria, aqui ele vai se dar muito bem. Sim. Tá ligado? É verdade. Trouxer um cara que lá no Brasil ele já é um maluco da correria, aqui ele vai se dar muito bem. Eu concordo totalmente. Eu lembro que nos primeiros meses aqui trabalhando, porque eu saí lá do Brasil, eu tava numa correria. Pra você ter uma ideia, lá no Brasil teve uma mudança muito grande, como eu não falei o nome da empresa aqui, teve uma mudança muito grande Não pode falar, hein? Não posso não. Não pode falar, tá. Teve uma mudança muito grande e aí eu e mais uma equipe de pessoas, a gente estava responsável pela empresa, né? Porque o diretor principal saiu da empresa e a gente ficou responsável. Bicho, tava numa pegada muito forte, muito forte. E aí quando eu cheguei aqui, eu te juro por Deus, eu mandava e-mail para mim mesmo para saber se o e-mail estava funcionando, porque eu não tinha o que fazer, cara. Eu tava assim desesperado porque eu falei, cara, eu tava meio de férias no negócio. Eu falei, o que eu vou fazer? Nunca tinha passado isso na minha vida profissional, nunca de ter que pensar o que eu faço, o que eu crio para eu fazer. Então, os primeiros meses aqui foi bem interessante. Hoje eu trabalho, tem bem mais coisas para fazer, sou mais responsável por um monte de coisa. Sim, mas ainda assim, como você falou, a pegada é diferente. Você tem uma qualidade de vida muito diferente do que no Brasil. A galera não gosta de trabalhar. Então, o cara que vem de lá com uma cultura de trabalho... Absolutamente. Sim. Aqui, sim. O chefe beija o pé dele. Sim. O dono da empresa milionário beija o pé dele. Sim. Porque ele não aguenta mais contratar gente e o cara ir embora em 2 meses, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas. 100%. Você está absolutamente certo. O maluco que vem com pegada, filho, de trabalho... Sim. Pô, esquece. Esse cara, o chefe vai pagar o visto de sponsor dele, vai patrocinar ele, vai... Irmão... Inclusive, eu trouxe outro colega da empresa que eu trabalho, eu recomendei pro meu chefe, ele está aqui agora também, e é exatamente isso. É outra pegada, é outra coisa de trabalho. Não vou falar que, assim, o próprio australiano fala que eles são lazy, né? Que eles são preguiçosos, esse tipo de coisa. Mas... Não acho que eles são lazy. Eu acho que o australiano, o Aussie mesmo, eu acho que ele não tem muita ambição. Sim. Não acho que ele é lazy. Porque não precisa. Porque o cara trabalha com as paradas sinistras pra caramba, isso não é lazy. Ele trabalha a vera, o maluco que trabalha o dia todo cortando as árvores, grama e não sei o que, tá construção civil, o trabalho é pesado. Sim. Não é vagabundo. Sim, não. Só que ele não tem ambição de sair daquilo ali. Tá bom pra ele. Ele tá bom, pra ele. Ele vai fazer a viagem que ele quiser no final do ano, ele vai comprar o que ele quiser de carro. E isso, desculpa te cortar, mas isso é uma das coisas que eu acho também, ainda na primeira pergunta que você fez, dando a mensagem pro pessoal que pensa em ir para um país do primeiro mundo. Isso é uma das coisas que impressiona a gente aqui, porque eles não têm ambição. Por exemplo, eu tive que recentemente contratar pessoas para trabalhar com SAP, que é um software mundialmente conhecido, a maioria das grandes empresas usam esse software. Eu não recebi um currículo de australiano. Um currículo. Nada, zero. E eu posso te falar, com segurança que eu recebi mais de 300 currículos, fácil, mais de 300 currículos, nenhum era de australiano. Tudo era chinês, filipino, principalmente indiano, para essa área de software é muito grande. Qual é o nome pode falar no aplicativo, que a gente fala tipo assim, se tiver 43 anos de idade, 42, 45, cagou, já era. Mas 42, 43, 44... 43 anos. 43 Se você é bom em SAP... Venha que você vai ganhar bem. Vai se dar muito bem, vai ganhar bem, é muito demandado. Mas dá pra treinar um judozinho ou um jiu-jitsu no final do dia? Porra, fácil, na mesma rua até. Na mesma rua. Aí sim. Meu, a IT, a área de tecnologia é muito demandada na Austrália ainda.
Mas eu tava falando disso por quê? Porque os caras não querem trabalhar, não recebeu nenhum currículo de australiano. Não, não querem, não tem ambição. Não tem Eles ambição. não têm ambição, por quê? Porque não precisa. Vai ser difícil encontrar um australiano com uma formação acadêmica. Sim. A gente entra nos hospitais, não tem lourinho de olho azul. Não tem. É tudo asiático, indiano, né? Mas por que isso? Num primeiro momento você pode achar que pode achar um preconceito. Boa pergunta. Por que isso? Por que isso? Na minha visão. Num primeiro momento você pode achar um preconceito. Pô, o australiano é preguiçoso, não quer estudar, o caramba. Não é. Eles não precisam fazer isso. Porque a diferença, isso é uma coisa que para nós brasileiros é muito estranho. É muito estranho. Não deveria ser, mas é muito estranho. Porque não existe essa diferença. Tem gente que ganha muito dinheiro na Austrália? Tem. Tem gente que ganha dinheiro pra caramba na Austrália. Mas a maioria da população, ela está numa faixa muito próxima, muito igual. Entendeu? O maior exemplo que eu tenho para compartilhar com o pessoal aqui, que é assim, infelizmente, é impensável no Brasil, é uma vez que eu fui viajar pro interior da Austrália. Como vocês podem ver, eu gosto muito de vinhos, né? Já fui em muitas regiões vinícolas. Vamos chegar nele ali. Na dona... Qual é o nome dela? Ancelota. Dona Ancelota. Então, aí eu fui numa região vinícola, fui em Mudgee, inclusive talvez na Páscoa estaremos lá. E aí eu fui num restaurante à noite. Traga um vinho para mim, dona Thaís. Fui num restaurante à noite e o garçom que me atendeu naquela noite era um chileno, né? Aí você já sabe, né? Sul-africano, chileno, brasileiro, brother, já... A gente começou a conversar, tudo, e o cara me serviu ali, foi lá, buscou, serviu a comida, me atendeu, beleza, assim, show de bola. Aí no dia seguinte, no meu roteiro, eu já tinha reservado um outro restaurante. Eu não vou falar que é um restaurante chique, não é um restaurante chique, mas é um restaurante... Um restaurante maneiro. Um restaurante maneiro. Tô sentado na minha mesa lá. Quem é que eu vejo do meu lado? O cara que te atendeu. O cara que me atendeu no restaurante. Jantando. Almoçando comigo ali. No mesmo restaurante que eu estava como cliente. Cara, pra mim isso foi assim... Coisa linda, né, cara? Pra mim isso foi de verdade. Parece uma coisa besta, mas pra mim foi... Caracas, meu... Isso, eu jamais veria isso no Brasil. A mim marcou quando o Diego me levou para comer uma pasta num restaurante italiano aqui no centro de Sydney e tinha um monte de cara, assim, lá no centro a galera anda, né? Bem trajado, igual você, né? Igual você. Eu? Né? Banda com aquelas calças maneiras, uns sapatos brilhosos pra caramba. Meu irmão, e no mesmo lugar tinha aqueles caras com aquelas botas de trader, sabe? De trader. Sim, a sopa... Sim. Caraca, com um negócio laranja fluorescente. Tudo sujo, sim. Com um bagulho laranja fluorescente, ele sentou ali, comeu no mesmo lugar, todo mundo comeu no mesmo lugar. Eu falei, cara, a galera que trabalha nessa parada tem o dinheiro pra pagar a comida aqui. Exato. E o outro, que eu tava de turista. Ou seja, de turista você gasta um pouquinho mais. Pô, tava o executivo e tava o maluco que trabalha na ferramenta. Sim. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Né? Eu até estava falando com a Thaís outro dia, isso também, acho que essa semana até, da questão, assim, pra gente brasileiro, quando você vai, tipo, vou mandar fazer um ajuste numa calça, às vezes o ajuste na calça custa mais caro do que a própria calça. Eu tive que fazer na de kimono, cara. Pô, peguei hoje, cara, nem me fala Então... Mas por que isso? Mas é isso que proporciona essa igualdade. A mão de obra é caríssima. A mão de obra é cara, meu. O horário de todas as pessoas. Não importa se você... Aqui não tem frentista, né? Mas não importa se você é pedreiro, se você é cleaner. Como é que é cleaner? Faxineira. Se você é faxineira... O pessoal tem mais ou menos a mesma... Tem diferença? Tem, mas não é gritante como é no Brasil. Não é um absurdo. Não é um absurdo. E isso é... Não é um absurdo. Isso faz toda a diferença de viver aqui. Tinha a mina ali na vizinhança da academia, que ela trabalhava de cleaner, trabalhava de faxineira.
2 4x4, filho. E ela malhava lá na academia. Olha isso. 2 4x4, filha estudando em colégio particular e tal. E aí ela já estava abrindo a empresa dela. Brasileira, tá? Brasileira. Não é... Vini, era brasileira. Ontem, literalmente ontem, entrando no meu prédio, tinha uma Ferrari branca na minha frente. Pô, eu tô morando no mesmo prédio que um cara que tem uma Ferrari, entendeu? Pô, ele tá no outra pegada, porque a Ferrari é cara aqui também, entendeu? mas essa mistura é muito louca. Eu gosto muito de eventos de rua, né? Esses festivais, esse tipo de coisa. Feiras livres. Feiras livres. Meu, você vai nesses festivais. Isso eu até comentei com um colega de trabalho até. A grande diferença que a gente tem no Brasil, você vai nesses festivais, você tá ali, tá todo mundo sentado naquela mesma grama, com o paninho esticado, fazendo o seu piquenique. Você não sabe quem é pobre, que aqui o pobre é diferente, mas quem é pobre e quem é rico, tá todo mundo junto. Não tem esse preconceito de... essa separação, né? Não, eu sou rico, eu não vou lá naquelas porcarias. A praia, antigamente, a praia no Rio de Janeiro era assim, né? Sim. Hoje em dia já existem separações. Já existem coisas. E aqui não tem isso. Você não sabe quem é pobre, quem é rico nesses eventos. Então, isso é algo que vale muito a pena e é algo, infelizmente, muito diferente para nós sul-americanos que vêm para cá. O cara sentou do teu lado para comer, do teu lado ficou louco. Ali foi o clique de tipo, tô num lugar diferente. Eu não esqueço disso. Eu não esqueço disso. Né? Marcou, né? Marcou pra caramba. De ver. E você vê também o preconceito, né? Pô, o cara que me serviu ontem tá aqui sendo servido do meu lado. É muito preconceito louco. Que tá embutido na gente, né? Sim, a gente que leva e tem que lidar com isso e fica com vergonha de nós mesmos. A gente fica ali tipo, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando isso? Não era pra eu estar pensando isso. A parada é maneira, é linda, mas tá aqui, né? Uhum. Então, louco, né? Isso vale a pena. Essas são as coisas lindas de se viver em um país de primeiro mundo, mas deixar bem claro que não são só flores. É o Brasil que deu certo. O pessoal fala que é o Brasil que deu certo. É o Brasil que deu certo. É muito parecido, é muito bonito, né? Muita beleza natural e tal. A galera é pra cima, a galera é maneira. Sim, cara, é difícil. Boa pergunta. É o Brasil que deu certo. Eu vou te falar, assim, eu acho que o Brasil tem muita beleza natural. Em alguns momentos, eu acho que tem até mais do que a Austrália. Eu acho que tem mais. Tem mais, certo? Eu acho que tem mais. Porque uma coisa da Austrália é que, assim, eu não viajei a Austrália toda, porque até a Austrália é do tamanho do Brasil, nem no Brasil eu viajei tudo isso. Mas, assim, parece que é tudo igual. Eu acho que o Brasil tem muito mais diversidade. Tanto diversidade de cultura, quanto diversidade de paisagens. Aqui também tem diversidade de paisagem pra caralho, né? Tem os caras tem tudo, tem deserto, tem nada. Cara, a Argentina tem mais também. A Argentina tem mais. A Argentina, às vezes, eu acho que tem mais do que o Brasil. Cara, e se a gente for falar da comida, esquece. Não vamos nem entrar nesse... Então, por aí já perdeu. Se a gente falasse, se a gente colocar a diferença entre países, cultura e culinária, na prova do IELTS, já era. Na comida já foi lá embaixo, já não passou. Sim. Assim, é um país que deu certo. Até assim, eu já conversei com alguns colegas para entender. Porque, pelo que eu entendi, até a década de 70, 80, não era isso que a gente tem aqui hoje. Tinha muito problema. Tinha tráfico, drogas, pobreza. Tinha muita coisa desse tipo. Parramatta, que a gente vê hoje lá, que é legal pra caramba. Pra ir, Parramatta era boca quente. Tem uma série do Netflix aqui falando do maluco aí. Então, Parramatta era boca quente. Mas isso que eu acho muito louco, que eu queria entender o que esses caras fizeram para que em 40 anos mudasse do jeito que é. Porque hoje você anda em Parramatta, eu moraria em Parramatta fácil. E não mudaram tipo... Onde é aquele... Não mudaram tipo Singapura. Não mudaram tipo Singapura. Não é que tipo o cara que rouba hoje em dia aqui perde a mão, cadeira elétrica. Não. Foi uma parada... Foi uma... Posso ficar à vontade aqui, né? Você pode... Vou te explicar uma coisa aqui. O cara que vem aqui, a única coisa que importa é o que ele pensa e o que ele fala. Então você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser.
Por favor. Que às vezes fala, mas eu não sei se a galera... Não importa, se ninguém tiver de acordo com o seu pensamento, não tem a menor importância. Beleza. Né? A única coisa que importa é o seu pensamento aqui hoje. Cheers. Vamos aproveitar que a gente fez essa pausa para fazer o comercial que a Giacomin tá patrocinando esse episódio. Fala aí. Boa. Fala aí. Boa. Fica olha a só. dica, né? Não, olha só. Não, se a gente vai colocar isso na internet, eu vou falar. Eu não estou recebendo nada por isso. Espero que eu receba. Mas esse vinho veio lá da Serra Gaúcha, veio lá de Gramado. Fala um pouco antes joga um pouco de autoridade na parada aqui. Você é... Que autoridade? Joga um pouco de autoridade. Essa autoridade. Clodó sabe muito de vinho. Não, eu tenho uma boa litragem, mas eu não sei muito de vinho. Eu sou um apaixonado por vinho, mas eu tenho uma boa litragem. Já falou boa litragem, tu sabe que ele sabe muito de vinho, que eu não sei nem o que significa isso. Boa litragem é o quanto você já bebeu de vinho. Ah, é? Eu já bebi bastante. Trouxe lá de Gramado e a vinícola Giacomini, lá da Serra Gaúcha. Não estive lá, mas passei num lugar para comprar uma copa e um cara me ofereceu para degustar esse vinho, um Ancelota. Ancelota é uma variedade de uva que não é muito comum, nem mesmo no Brasil é muito comum. E na hora que eu provei isso, eu falei, putz, eu olhei para minha esposa e falei assim, vou ter que levar esse negócio para a Austrália. Levei para a Austrália, trouxe aqui e hoje estou aqui, abri hoje aqui com meu amigo Putz. Vinícius para a gente degustar juntos com um vinhão brasileiro, que é a mistura da Austrália e o Brasil. Coisa linda. Coisa a gente linda comeu mesmo. uma carne aqui que eles estão acostumados a comer aqui, né? Rapaz, olha, se você ainda não foi convidado para o podcast do BJJ Out. Faz isso, vai me botar num compromisso absurdo. Meu, aceite o convite do Vinícius, não faz isso porque não, o jantar cara. é maneiro, é maneiro. A gente comeu um lamb é cordeiro? Eu não sei, acho que é cordeiro em espanhol é cordeiro. Cordeiro, ovelha. Rapaz, o maluco se aprimou no negócio aqui, meu. Foi sensacional, foi show. Eu tenho a manha da cozinha, Pausa. O cara atingiu o purê de batata com beterraba, só pra dar uma ideia do bagulho. Depois a gente coloca uma foto aí no podcast também. Mandou bem. Obrigado. Botar foto. Obrigado. Ah, tá maluco. Cara, a galera vem aqui, a maioria da galera vem. A maioria da galera vem de manhã, então a gente toma café da manhã. Ou vem na hora do almoço, então a gente almoça, depois faz. Eu não, entendeu? Vem na hora do lanche, a gente lancha e depois faz, ou depois de fazer lanche, ou depois de fazer almoço. Você veio de noite, a gente vai jantar. A gente tem que jantar de qualquer jeito, pô. Sim. Foi um baita jantar. Jantar. Concorda? Gostou, Thaís? É isso, pô. A gente tenta receber a galera da melhor maneira possível, né? É. Eu não sei se ainda tá no tema, não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem? A proposta? 6 horas, tá bom? 6 horas tá legal. Uma coisa que eu gosto de compartilhar foi, assim, o inglês. Eu sempre gostei do inglês. Sempre gostei eu lembro da minha primeira aula de inglês em 1985 com a professora Margarete. Ela entrando na sala e falando aquela famosa frase, "The book is on the table." Literalmente, não estou mentindo. Ela meteu essa? Ela meteu essa, "The book is on the table." Foi a primeira frase que eu ouvi em inglês. E aquilo eu falei assim, caracas, que doido isso. Que doido isso. Ela falou outra língua e eu... Sabe? E ela começou a explicar. Então, desde 1985, eu gosto de inglês. Eu lembro dos meus tios comprando aqueles rádios relógios. Lembra dos rádios relógios? Que sempre, tá? Eu amo aquilo até hoje. Eu sou traduzindo. Bobão. Eu amo a primeira coisa que eu fiz em inglês foi traduzir os manuais, porque aqueles rádios relógios vinha lá do Paraguai, sei lá, vinha só com o manual em inglês, e eu traduzia aquela dicionáriozinho Michaelis, que inclusive está lá na minha casa agora. Dicionáriozinho, aquele pequenininho. Não, eu tenho o mini. Traduzindo tudo aquele negócio. Então, eu sempre gostei de inglês. Fiz curso particular, fiz CNA, ou CNA, e trabalhei numa empresa alemã, né? Onde a comunicação, obviamente, não era em alemão, era em inglês.
Mas você falava com alemães que falavam inglês, ou seja, o inglês deles já era segunda língua nossa também, então era uma comunicação fácil. Fácil, né? Aí eu lembro quando eu comecei a conversar com o meu atual chefe aqui, para vir para cá, foi sempre por e-mail, mensagem, WhatsApp. Até que chegou um momento eu falei assim, hey, boss, tô pronto para ir. Tô pronto para ir. Eu tenho todos os documentos. E aí, vai rolar? E aí ele fala assim, beleza, vamos conversar por telefone. Meu amigo, aquela noite foi sinistra, como diriam os cariocas. Porque eu te juro, vocês vão achar que eu tô brincando, mas a gente falou por WhatsApp, eu morava na Serra da Cantareira, tinha um problema de conexão ali, a internet não estava legal, tinha um pouco de quebrado, mas eu vou te falar que eu quase não entendi nada do que a gente falou por telefone. Graças a Deus o cara fala pra caramba. Ele não parava de falar, não deu tempo. E eu, durante a conversa, eu pensava assim... Ele nem se ligou que tu não falava tão bem, né? Cara, eu falava assim, pelo amor de Deus, não me pergunta nada porque eu não sei onde você tá. Foi assim, desesperador. Tanto que quando eu cheguei aqui e foi o dia de eu ir na empresa para falar com ele, eu falei, agora é daqui pro Brasil. Entendeu? Eu falei, aqui que eu... Vai cair minha máscara, e eu falei, meu, o que você tá fazendo aqui? Volta pro Brasil. Pessoalmente foi um pouco diferente, você lê a expressão corporal, muito melhor. É muito mais fácil. Telefone é uma coisa mas é assim, aquele inglês que a gente... Se você nunca teve contato com inglês nativo, com quem fala inglês nativo, se prepare para um grande choque, porque é muito diferente. É muito diferente o inglês que a gente aprende nas escolas do Brasil do que aqui. Tem um faixa roxa que está querendo vir e eu falo para ele, cara, tem os aplicativos aí, tem os cursos que você consegue falar com a pessoa. Uhum. Você paga o app lá e tal, entra no curso e você marca um mano a mano ali meia hora com um cara de qualquer país, você escolhe o país. Sim. Cara, escolhe um australiano e fala todo dia meia hora com esse cara, bro. Sabe qual é? Não sei, escolhe uma mulher pra ficar mais interessado. Fala todo dia meia hora com ela. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Com o que você aprende aí. Sim. O Girso, essa semana, Girso, nosso amigo, em breve vai estar aqui no BJJ Out. Já tá convidado, vai a família toda. Carol não vai ficar com vergonha não, hein, Thaís? Carol vai sentar aqui e a Carol não tem vergonha de nada, aquela mulher. Pedreiro aqui, ó. E aí ele falou, ele mandou uma mensagem para nós lá, ó, olha só, quando você sabe que você tá na Austrália. O maluco mandou uma mensagem tipo, escreveu, Buzz ya in 10. Cara, onde que você... Call you in 10 minutes. Buzz, call, ya, you, in 10. In 10 minutes. Nossa. Em que escola que você vai aprender isso? Não aprende. É só quando você está aqui no dia a dia. Se tu falar isso pra professora do teu curso de inglês, ela não entende. Não sabe. E essa é outra frustração. Deixa eu registrar aqui também, não sei. A gente pode ir até as 2 da manhã que você falou, né? 6 outra horas, frustração. 6 horas eu cheguei aqui, eu falei, pô, em um ano eu vou estar arrebentando no inglês. Vou estar falando até com sotaque australiano. Sorry, guys. Se você tem mais de 40 anos, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem tudo a ver com a idade mesmo. Sim. Tudo a ver com a idade. Se você é mais novo, eu acho que igual as suas crianças, seus filhos. Tu conheceu o Marco Júlio Teixeira, agora professor lá de Rockdale. Yes. Marquinho. Ele tem agora, eu acho que 26, eu acho. Meu irmão, se ele quiser, tem que, é igual eu fazia também. Fazia pegadinha com a galera, ligava e os caras não sabiam que era eu até eu cansar. Porque tu cansa. Se ele quiser, ele mete meia hora de conversa com o Zozzi. Os caras não se ligam, porque ele é branquinho, cabelinho meio lourinho. Né? Os caras não se ligam que ele não é australiano. Mas tem muito a ver com a idade. Meu irmão, 26 anos de idade, ele tá aqui, eu acho que tem 4 anos, agora 3 anos. Ele fala, se ele quiser, ele fala a propósito, assim, tipo, o nego acha que ele é daqui, bro. Então, era a minha ideia. Eu achava que em um ano morando aqui,
trabalhando todo dia em inglês. Eu falei, em um ano eu já era, matei isso. Meu amigo, não, isso não vai acontecer. Assim, você acha que você vai ter o sotaque do australiano? Não vai. Você vai ter o sotaque de brasileiro e fique feliz com isso, entendeu? Se você... E a outra vantagem da Austrália, isso é uma grande vantagem da Austrália. A Austrália é um país muito cosmopolita, tem muita gente aqui. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque aqui. E o australiano, ele acaba sendo forçado a aceitar isso, entendeu? De que a maioria das pessoas não falam inglês perfeitamente. Então, isso Ninguém vai te olhar torto. Ninguém vai te olhar torto. E às vezes ainda vai ligar para tua casa ou você vai ligar para um serviço, tipo eu liguei outro dia que tava minha família aqui, né? Tava minha mãe, minha irmã e tal. E aí eu liguei pra loja, sei lá como é que chama, da internet, provedora de internet. E me atendeu um indiano com sotaque indiano, brother. Sabe qual é? What sei. E caguei, irmão. Tipo, o maluco tava falando, ele tava no flow dele, que não é nada. Tipo, não dá pra entender aquele inglês, sabe qual é? Tipo assim, contrataram esse cara. Né? A galera fala, pô, não sei se eu vou conseguir trabalho. Fala, meu irmão, contrataram o cara de atendente de call center pra falar um inglês que não dá pra entender nada do que ele fala. Pô, claro que tu vai conseguir trabalho, só tu queria trabalhar, pô. Se tu quiser trabalhar, tem trabalho. Sim, isso é muito louco, né? Pô. Isso é outra coisa muito louca aqui na Austrália, que não é impensável pro brasileiro, que quem manda aqui são os empregados. Porque tem muito mais demanda do que pessoas querendo trabalhar. É muito louco isso. Muito louco isso. Posso fazer umas perguntas? Claro, achei que já estava fazendo. Eu tô querendo... Você é um homem muito viajado, dá pra gente ver que ele é muito viajado. E ele tá falando essa história e fala, nesse momento aqui eu tava na Serra da Cantareira, nesse momento aqui eu tava ali... Da onde você é? Onde que você nasceu? Em que cidade? São Paulo, o quê? Capital? São Paulo, capital. É mesmo? Segunda maior cidade do mundo. Que isso, moleque? Quase 20 milhões de habitantes. Fica fazendo piadinha, tu vê que toda hora ele fala um negócio de carioca. Como diria o carioca? Como diria o carioca? É que tanto é paulista. São Paulo da Gema. São Paulo da Gema. Terra da garoa. Sim. Não é mais, mas sim. Nasci em São Paulo, na Lapa. Morei 28 anos na freguesia do Ó. Lembra da música? Sou da freguesia do Ó. Essa. Nasci aqui lá. Pra você. Exato, essa aí mesmo. Então, nasci na freguesia do Ó. Quer dizer, nasci na Lapa, que é do lado da freguesia do Ó. Só atravessar o rio Tietê ali, tá na freguesia. Morei lá até os 28 anos. Aí eu me mudei pra Santana. E aí, Serra da Cantareira. Fiquei na Serra Santana é o quê? Santana é Zona Norte também. Freguesia do Ó é Zona Norte. Santana é Zona Norte. Aí Serra da Cantareira já é Mariporã, que é um outro município. E eu morei ali durante 13 anos. E dali vim pra cá, Sydney. Sydney. É? Não é Sydney. Não é Sydney, gente. É Sydney. Sydney. Se liga, pô. Que tem inglês pra dar e vender agora. E aí, como que o judô entrou na sua vida? Você começou falando de natação. Você começou falando de natação. Sim, eu tenho asma, né? Asma, bronquite, sei lá. Ainda tem? Ainda tenho. Eu tomo remédio todos os dias. Inclusive, eu tentei, na birra, desmamar, mas eu desmamei errado, fiquei ruim, tô tomando os remédios de novo. Sim, então, desde os 2 anos eu tenho asma. Vamos conversar sobre isso depois em off. Senão eu sou cancelado. Sim? Vamos conversar em off, depois a gente conversa. E aí, por causa da asma, eu fiz natação durante muito tempo. Sei lá, desde criança eu fiz natação. Tanto que eu te falei que eu participei do Ricardo Prado, nadador, caramba. E aí apareceu aquele filme Karate Kid. Lembra do Karate Kid? Aí aquele Karate Kid, falei, caraca, que louco aquele filme. Fiquei alucinado. E aí na escola, isso é 1986, eu tinha 12 anos. E aí na escola, um colega de classe falou, eu tenho um kimono que eu não uso, você não quer? Eu falei, pô, claro que eu quero. Aí eu fui atrás de procurar, né, pobre, né,
serviço público lá, descobri que ali do lado de casa tinha uma academia de judô pública, né? Que era o Cefó, grande Cefó, aprendi muito naquele lugar. Isso, agradeço até ao serviço, à Prefeitura de São Paulo por proporcionar isso, porque foi uma mudança de vida. E aí ali comecei a fazer judô, que não tinha nada a ver com karatê, né? Hoje eu sei, mas pô, arte marcial, eu uso o kimono, vou lá. Exato. Exato, vou lá, você não sabia o que era. E, cara, na primeira aula... Apaixonou. Assim, apaixonei. E, assim, é interessante agora você perguntar isso, porque memória é muito antiga. Imagina, 86, 12 anos, tô quase com 50. Eu lembro que quando eu entrei na academia, né? Entrei no dojo, e aí o sensei Milton Pupo, que eu, infelizmente, não sei nem se ele tá vivo, mas sensei Milton Pupo falou... Fica aí. Falou assim, de quem que você comprou esse kimono? E aí eu já molequinho, falei assim, caralho, como que ele sabe que eu comprei o kimono, né? Porque o kimono tinha manchas, obviamente, mas pra mim aquilo foi, já foi uma mágica, né? Já foi um voodoo ali. Eu falei, caralho, o cara sabe que eu comprei o kimono, né? Enfim, e aí ali eu comecei a treinar judô e simplesmente me apaixonei. Eu não sei, a galera que ouve o podcast, né? Você sabe quando eu falo o Kemi no BJJ é a mesma coisa, o Kemi? O rolamento? A galera sabe. Se não souber, é só buscar aí o que é o Kemi. Relaxa. E aí, quando eu fiz o primeiro Kemi, eu falei, caralho, que louco isso, cara. Achei... Meu, no primeiro dia... Se não souber o que é o Kemi, não tá na hora de você vir pra Austrália para trabalhar com jiu-jitsu, nem com judô. Não, para trabalhar com jiu-jitsu, se você não sabe o que é o Kemi, não venha. Exatamente. E aí... O Kemi, né? Que vai ter os caras que vão falar, não é o Kemi, é o Kemi. O Kemi, tá. Ok. Whatever, pronúncia. Aqui a gente perdoa tudo. Isso. E aí eu apaixonei. E aí eu tenho outros 2 irmãos. E eu lembro uma vez que a gente tava andando de carrinho de rolimã, né? Na calçada de casa. E aí eu acho que meu carrinho de rolimã bateu na guia de uma árvore. Não é a guia, né? Quando a árvore tem aquela coisa que protege ela, o meu carrinho de rolemã bateu ela ali e eu voei do carrinho e rolei um Kemi e meu irmão falou, puta que pariu, meu irmão é ninja, o caramba. Pô, no momento seguinte, ele entrou no judô também, enfim, os 3 fizeram judô. Ah, tu foi o primeiro? Eu fui o primeiro. E tu é o mais velho? Eu sou mais velho. Sou mais velho, E aí os 3... São 3 irmãos. 3 irmãos. Os 3 fizeram judô. Tem alguma menina? Não tem menino. 3 homens. Só os 3. E eu e o mais novo, a gente entrou na faixa preta, o do meio ficou na faixa marrom, por preguiça. Fica o recado aí, Piuí. Ali, fala pra ele ali. Fala com o Piuí. Piuí, preguiça, tira essa faixa preta. Enfim, aí a gente... E foi... Puta, eu lembro de treinos com meus irmãos, assim... Calma aí. Não consigo. É mais forte do que eu. Desculpa. Fala. Piuí, pra pegar a faixa preta, não é pra tirar. Tirar é lá em São Paulo. No Rio, pega a tua faixa preta. Porque tirar parece que, na minha cabeça, o Piuí é um impostor que tá dando aula com a faixa preta que não lhe pertence. Na realidade, é faixa marrom. Não, ele não o irmão pegou. dele falou pra ele, tira a sua faixa preta. Sabe qual é? Sim, tira. Não, tá certo. Falei o português errado. Pega a faixa preta. Isso, vai atrás dela, pega ela. Obrigado, Sensei. Obrigado, não, Sensei. pelo amor de Deus. Eu sei que é diferente, mas na minha cabeça, tu tira a faixa preta. Enfim. Tá fazendo merda, Piuí? Sabe qual é essa? Meu, eu lembro de treinos homéricos. Assim, eu e o meu irmão mais novo, a gente falava, o Piuí vai me xingar por isso, mas o Piuí, a gente falava que ele tinha o judô caminhoneiro. O judô caminhoneiro é bração duro aqui, assim, sabe? Super durão aqui, não tinha flexibilidade no negócio. Eu lembro de competições que ele ganhou, assim, que eu fiquei muito orgulhoso dele, mas ele tinha um judôzão caminhoneiro. Shell. E eu lembro de treinos, assim, homéricos que a gente teve, inclusive com o meu irmão mais novo, principalmente o Rodrigo, o Gigoso, que a gente chama, daquele treino que você encosta um no peito do outro, assim, você não consegue nem mais levantar o braço, assim, e aí cai os dois, termina o tempo, você cai os dois, tá, meu, espetacular. E depois que a gente
começou a fazer o judô, né? Todo mundo novo, eu tinha 12 anos, 12, 13, 14, sim, naquela faixa ali. Até as brigas as lutas de almofada, né? Sabe aquelas lutas de almofada? Sim. Fica diferente, porque é outra parada. É outra parada. Tu quer meter técnica em tudo. Exato. Você dá no pé. Você não quer mais acertar a cara do cara. Você quer dar no pé pra tirar os 2 pés do cara do chão. Isso aí, meu, espetacular. O judô foi assim. Eu sei que a gente tá falando de BJJ aqui, mas não. o judô. Cara, eu tinha que dar um nome pro programa, cara. Eu tinha que dar um nome pro canal. E eu não tenho esse background do judô. O judô, eu fugi do judô, né? Eu sou o covarde do judô. Eu comecei a treinar, era igual é aqui agora na academia, era segunda, quarta, sexta, Gil, terça, quinta, judô. E terça e quinta eu voltava pra casa com a cabeça estourando, com muita vontade de chorar, com muito ódio do universo. A galera acha que agora né, por ser nutelagem da minha parte, mas na real... Era uns tatões verdes de lona, com feno e areia dentro. Porra, eu lembro disso, carreguei muito. muito. Era um pouco melhor do que o cimento, pô. Sim. Aquilo era um pouquinho melhor do que... Pô, tô de sacanagem. É verdade. Pô, o cara ficava te jogando no chão de novo. Eu falava, cara, não nasci pra isso não, esse tatame era clássico, né? É maluco, velho. O tatame de palha era muito clássico. Era muito bonito até e tal, mas, cara, que isso, pelo amor de Deus. Hoje a gente treina ali na Grappling Bloss, um bagulho faz assim, né? Meu Deus do céu, outro nível. Outro nível, né? Se fosse hoje, de repente, você até eu não acho que eu fui cortado pra isso quando eu nasci, eu não acho que eu tenho esse perfil, não. Mas, de repente, eu, né, ia aguentar mais um tempinho, uns anos ali e tal. Mas eu fugi. Eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Não, é interessante isso, depende da perspectiva. O que eu mais acho... A Thaís já tá até cansada de ver, né, nos meus reels no Instagram, é só judoca arremessando o outro judoca. Mas pô, judoca que arremessa é muito legal. Cara, se eu pudesse ser sempre esse que arremessa os outros, eu seria campeão olímpico. Se eu pudesse ser o judoca que arremessa o outro no chão, eu seria campeão olímpico. O problema é que eu tenho que cair também. Sim. Mas enfim, o judô foi, assim, o que eu vou dizer? Aí, vamos voltar pro bullying? Sim. Eu tô preocupado, já tem 67 minutos ali, parece que a gente nem começou a conversar. Eu vou desligar esta porcaria, então, se tá pra te preocupar. Tá, beleza, tá era tudo pra bem te relaxar. Tudo bem. Cara, eu perdi até o raciocínio. Você quer falar de bullying. De bullying, sim. Eu sempre fui short, sempre fui baixinho. Sempre fui o nanico da classe, o primeiro da fila, sabe? Nunca estiquei meu braço pra pôr a mão no ombrinho do companheiro, porque eu era o primeiro lá da porra da fila. Porque é verdade, a gente formava assim, formava a fila, você tinha um braço de distância, eu não esticava o braço porque eu era o primeiro da porra da fila, entendeu? Então sempre fui baixinho, narigudo, caramba. Então sempre teve essa zoeira, né? E com 12 anos, você tá ali na quinta, sexta série, sei lá, sexta série. Então já tinha os caras que já eram, marmanjão. Os caras que são os mamute, né? Caramba, E eu, o Naiquinho. E depois que o judô, cara, o judô não é uma luta. O judô, para mim, é realmente um estilo de vida. Você aprende a conhecer o seu corpo, o que o seu corpo sabe fazer, o que o seu corpo pode fazer. Vai parecer meio... Você passa a se sentir mais poderoso, mais confiante, porque eu lembro de situações em que, mesmo nessa época, eu tinha acabado, tinha 2 anos fazendo judô, eu lembro de caras mais velhos querendo vir tirar uma comigo, eu lembro de dar um Sukui-nage. Você sabe o que é Sukui-nage? Não sei, mestre. Sukui-nage, eu nem sei se Sukui-nage é permitido, acho que é ainda. Pior que eu perdi meu celular. Mas eu não posso nem buscar aqui. Eu acho que não é mais permitido porque você tem que segurar nas calças, então acho que não pode mais. Não pode mais. Mas Sukui-nage era um golpe que você colocava a perna atrás do adversário, pegava na calça dele, jogava para trás, assim. E eu lembro de saindo na escola, assim, uma vez um cara veio me encher o saco e ele ficou numa posição que, joguei. Cara, aquilo
outra mudança de chave, assim. O cara muito maior que eu, joguei o cara, falei, caramba, tem coisa. E aí você vai aprendendo. Puxa pra mim aí, agora eu fiquei... O Sukuinage? Puxa pra mim, por favor. Depois eu tô super curioso. O Sukuinage, inclusive, era o golpe do Piuí. O golpe do Piuí, meu irmão, o judô caminhoneiro. O faixa marrom. O faixa marrom. Eu lembro de um Sukuinage dele, assim, inesquecível, na verdade. Acho que o cara quase bateu no teto quando ele deu aquele Sukuinage. Enfim. Foi outra mudança de chave ali, foi outra virada. Outra mudança de chave. Porque o que aí você sentiu, tipo assim, com o que eu tenho, eu consigo ser eficaz, né? Ali. Sim, exatamente. Então tem uma série de questão de disciplina, de respeito, porque o senseis naquela época era, casca grossa, era aquele negócio de, você é fraco, você é idiota, não sei o que lá. Tinha aquele negócio assim, você não vai beber água. Tinha um monte de coisa que hoje você nem pensa. Cara, mas vou te falar, eu não com os alunos, não com os meus alunos, mas com meu filho, eu faço bullying com ele. E eu falo pra ele, meu irmão, se tu não aguentar o bullying de quem te ama, esquece. Sim. Você não vai ter pronto pra vida. Entendeu? E é a minha maneira. E é a minha maneira aqui de criar meus filhos. É o jeito que eu acho que tá certo. Eu vou fazer isso e vou continuar fazendo. Você tem todo o meu suporte. Pode ser politicamente correto, mas eu falo com a Thaís exatamente. Eu não gosto de frescura, de mimimi. Ô, brother. Vai ter bullying, porque a vida é isso, cara. Hoje ele quis jogar, ele não gosta de perder. Não gosta de perder. Ninguém gosta de perder, né? Ele não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Sim. Aí eu tinha que organizar as paradas que eu queria cozinhar. Eu queria cozinhar. Vamos jogar um FIFA, não sei o quê. Fifinha. Eu falei, cara, geralmente joga 3. A gente joga 3, né? Melhor de 3. E acaba sendo 3 jogos. Porque ele sabe que tem o tempo para 3, então ele fala, mesmo que eu ganhe 2, ele fala, vamos jogar o terceiro, não sei o que tal. Aí eu fico zoando ele, fala, vai ser 3-0, que eu não vou perder. Não sei o que. Aí só dava tempo para jogar um jogo. Eu falei assim, cara, vamos botar deixa eu botar. Aí eu botei um time de Sydney. Sydney? FIFA, de Sydney. Aqui, de Sydney, ok. O time do Sydney, não sei o que lá. Até tem o patrocinador, aquele Kennard's Hire. Sim. Cara, no videogame, de aluguel de ferramentas, de máquina e tal. Aí eu botei, ele falou, tá botando um time da Austrália? Eu falei, eu tô, porque só tem um jogo. Se eu botar um time mais ou menos, eu vou te ganhar. E tu vai ficar com a cara de bunda, reclamando, querendo jogar mais uma, não sei o que e tal. Aí eu botei, meu irmão. E ele tava ganhando 2-0, eu acho, 3-0, sei lá. Eu consegui empatar e virei no finalzinho. E o bicho começou a querer chorar, sabe? Fazer aqueles... Eu falei, meu irmão, vou te falar na moral, tu não tá pronto pra jogar isso. Eu vou pegar o videogame, vou vender, eu pego o dinheiro e te dou. Tu não tá pronto pra jogar isso. Tu não tá pronto, tu não vai aceitar a zoação do teu pai de um negócio que nem existe. Essa porra não existe, meu irmão. Os bonecos não existem. Como é que tu... Eu nunca te vi chorando quando tu perde lá no futebol, lá, que ele joga. Nunca vi. Tu não chora. E lá existe, pelo menos, né? Tem uma medalha de verdade quando chega no final da temporada e tal. Fala, brother, tu tá ferrado comigo. Mas eu vou te zoar muito ainda. Vou te zoar muito. E ele, para. Eu falei, que para o quê? Eu aproveitei que a Bárbara não tava, a Ana Clara não tava. Falei, é hoje que eu pego ele. Não tem essa, irmão. Então, eu acho que hoje em dia não cabe, não é porque eu não esteja de acordo, é porque não cabe. Eu tenho que jogar as regras do jogo. Mas antigamente, o bullying que você está falando que você sofria do seu sensei, que ele falava, não sei o que, não é assim, não sei o que, papá. Cara, é um ambiente protegido. Esse cara ama você. Ele quer ver você bem, ele quer ver você ganhando o campeonato, ele quer você ganhando autoestima, ele quer ver você ficando confiante, ele quer ver você olhando no olho. Ele tá te zoando ali, botando pressão, porque ele sabe que do lado de fora vai ser muito pior, bro. E respeito. O interessante disso é o respeito que ele ensinou também. Porque tiveram situações... Hoje isso é quase impensável, porque o coitado do professor ia ser processado, né? Esquece. Mas na época eu lembro, tipo, sabe aquelas briguinhas de aluno? Vou te pegar, não sei o que lá. Quando o sensei percebia aquilo, ele falou assim, ele parava a academia. Todo mundo sentado na parede.
Aí chamava os dois que estavam brigando, vocês, pro meio da área. Vocês vão lutar agora. Aquele que perder vai pedir desculpa. Cara, eu vi isso acontecer várias vezes. E o negócio de o cara lutar, aquele que perdia tinha que ir lá e... Pô, desculpa. Ah, caracas, velho. Você consegue imaginar isso hoje? Não, esquece. Vai falar que humilhou meu filho. Sim, mas não é humilhar. O professor sai por faixa preta, sai preso quando a academia tá maluco. Exato. Mas não é humilhar. Hoje eu consigo entender. Falei, caraca, puta lição que o cara deu, meu. Cara, lição, você não vai ganhar todas. Puta lição do caramba. Eu ainda não tenho filho. Vamos trabalhar isso essa noite. Gostei desse ainda, hein? Não nem... Vamos trabalhar isso essa noite. Mas assim, aquela beterraba dentro do purê de batata? É isso aí. Ainda não tenho filho, mas uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Se um dia eu tiver um filho ou uma filha, aos 4 anos de idade, está no judô. Porque o judô não é só uma arte marcial, é uma disciplina, tem muita coisa ali para aprender. Eu aprendi muita coisa. A minha personalidade é diferente por causa do judô. Eu tenho certeza, e meus irmãos também. Então coisa linda. E eu lembro também de alunos que treinou na minha época que tinham problemas mentais. Era muito comum antigamente. Sim, o cara tinha problema mental, sabe? A gente até chamava, era bullying, o mais bobo. É o mais bobo. O cara ganhou autoconfiança fazendo judô. Cara, só quem tá lá, quem vê o negócio acontecendo, sabe o que é isso. Então, eu tenho muito respeito por artes marciais. Eu não consegui entrar no BJJ. Você disse que ela tá eu ia lá hoje, mas estava muito calor. Não dava para ir lá hoje. Eu fui amarradaço. E se eu for, você tem que me aceitar de faixa branca. Não. Eu tenho uma regra que nenhum faixa preta de nenhum esporte entra na faixa branca, entra na faixa azul. Se você quiser... Que seja, mas eu não posso chegar lá como faixa preta. Tu pode matar um cara lá, tá maluco? Eu não posso chegar como faixa preta. Não. Então... Faixa preta entra de faixa azul. Assim. Beleza, que seja. Pode criticar aí nos comentários, falar que eu tô errado, eu não vou deixar, pô. O cara tem que saber que tu sabe alguma coisa. Sabe qual é? Na minha cabeça, o faixa branca... Vai que é um faixa branca bunda mole, tipo marrentão, que quer pegar outro faixa branca e falar, chegou esse aí, eu vou arrancar ele. Vou arrancar, entendeu? Vou fazer a limpa hoje, Meu irmão, tu vai dar-lhe destrói o moleque ali, porra, tá maluco. Eu... Assim, eu lembro, eu não sei, eu tô preocupado com o horário, Vini, mas enfim. Rapaz, tem muita coisa pra falar. Não se preocupa, aqui, ó. Tem muita coisa pra falar. Só vem. Eu lembro... Você quer, amor? Não? Eu vou falar assim, agora eu vou puxar um pouco a sardinha. Mostra. Tá vazia, a gente vai encher ela. Eu vou falar assim, agora eu vou puxar um pouco a sardinha da Grappling Bros de vocês. Antes de puxar a sardinha da Grappling Bros, fala um pouco dessa camisa que eu tô curioso. Eita porra, aí eu vou fazer comercial pro meu irmão, pô. Faça, por favor, pode fazer. Eu ia pedir pra você trazer alguma camisa que você quisesse pra mostrar aqui, pra fazer um comercial, de falar alguma coisa. Eu ia pedir, eu sempre peço, eu esqueci. É mesmo? Okay. Eu esqueci, falha minha. Na verdade... Eu trazer a sua faixa preta, botar aqui, alguma coisa. Ô, louco. Eu vou falar, minha faixa preta... Pra próxima vez, pra ter uma segunda vez, da próxima vez você traz a faixa preta. Anota aí, eu não sei se a gente vai ter tempo de falar hoje, mas eu vou fazer 50 anos esse ano e eu já tenho a passagem comprada para ir pro Japão. Nós vamos eu e a Thaís vamos pro Japão em setembro. Eu vou passar, quando eu me tornar 50 anos, eu estarei no Japão e eu vou trazer a minha faixa preta da Kodokan, que é o... Vai visitar a Kodokan? Claro que eu vou. Imagina que eu vou em Tóquio e não vou visitar a Kodokan. Você tá doido? Você tá doido que eu não vou na Kodokan? Não vou treinar. Não tenho nem coragem de entrar lá pra treinar. Mas vou entrar lá, vou trazer a minha faixa preta de lá. Não tem coragem? Entra lá e toma-lhe um quedão e sai feliz da vida, pô. Que isso?
Dá-lhe um bicuda da bará em alguém, Clodoaldo. Antes de tomar no quedão e falar, ó, biquei o pé dele. Bicuda da bará. Não? É. Ah, Claude, eu iria. Eu meteria a cara lá só pra, tipo, foi. Bom, acabou. Machucou. E daí? Né? Você quer que eu fale disso aqui 50 ou que eu ia anos. falar? Não. Fala isso aí, depois eu falo. Aquilo que você ia falar. Marca aí o que eu ia falar. Eu ia falar da... Você ia falar da Grappling Bros. De quando eu fiquei sabendo que eu não ia poder mais treinar judô. Gravou? Beleza. Boa. Tá. Peguei. Aí, Falei que a cada 20 minutos, mais ou menos, meia hora lá. Camiseta. Meu irmão mais novo, Rodrigo, chamado Gigoso por nós. Por que Gigoso? Por que Gigoso? Qual que é o apelido de Rodrigo? Gigo. Aí tem um amigo da nossa rua lá, que um dia ele soltou essa Gigoso. E aí ficou Gigoso pra sempre. Por isso, simplesmente por isso. Muito bom. Gigoso. Um abraço, Gigoso. E até minha mãe chama ele de Gigoso. Enfim. Legal que você não perguntou por que Piuí, mas deixa essa pra lá. Quando a mãe pega, aí já era. Quando a mãe chama, aí já era. Não pergunta por que Piuí. Não pergunta por que o Piuí, porque ele vai ficar... Piuí é legal, Piuí é tranquilo, mas Gigoso é diferente. Não, Piuí não é tranquilo, mas a gente não vai falar disso. Língua presa, sabe? Não, Gigoso. Então, o Gigoso, ele é o... Piuí, deixa pra próxima? Deixa pra próxima. Próximo dia que o Clodoaldo vier aqui, Piuí, tu não escapa. O Gigoso, ele é o gerente geral do parque Space Adventure em Canela, que é o primeiro... Vamos dizer... Não pode falar parque da NASA, mas é o primeiro parque fora, na América do Sul, com equipamentos originais da NASA. Então, inclusive, ele está montando agora o Space Adventure de Balneário Camboriú. Ele montou de Canela. Olha aí. E agora ele está montando de Balneário Camboriú. E agora, em dezembro, que a gente esteve lá, a gente foi visitar Canela, ver o parque, que é espetacular. Gigoso, depois você me manda uma comissão por isso. Mas o parque é de verdade espetacular. Qual é o nome do lugar? Space Adventure. E a cidade? Canela, lá em Rio Grande do Sul. Perto de Gramado. Gramado e Canela, né? Sim. Então, Canela, um parque espetacular, muito, muito legal mesmo. A gente celebrou até o aniversário de 50 anos de casado dos meus pais lá. Olha aí. E aí essa camisa foi um presente do meu irmão. Então, por isso estou aqui homenageando. Maneiro. Coitado, tá com o zoinho lá no fundo, lá implantando o Space Adventure de Balneário Camboriú. É, um gerente de plantação trabalha... Ele é gerente geral. Pra caramba. Pra caralho. Tá trabalhando pra caralho. E ele tá louco pra vir pra cá. Vamos ver. Pra visitar? Pra visitar. Que legal. Ele já até pensou em morar aqui, mas ele já tá na 45, tá na... Já cortou. Já tá na linha de corte. Já tá na linha de corte. E aí o que eu ia falar? Eu ia falar de... Você ia falar de quando você achou que não ia mais treinar judô? Eu ia falar da importância da Grappling Bros, né? Porque eu comecei a treinar em 1986, e aí eu não me lembro exatamente que ano em que eu tentei a faixa preta a primeira vez. Sim. E aí, quando eu tentei a faixa preta a primeira vez, eu sofri um acidente, ganhei essa cicatriz aqui, arrebentei meu ACL. Eita! O ligamento cruzado anterior. E aí fiquei bastante tempo parado, enfim, recuperei, voltei a treinar. E aí, em 2003, eu consegui me tornar Shodan, pegar o primeiro grau da faixa preta. Mas ao mesmo tempo que eu peguei, eu fiz o exame de faixa preta com uma dor nas costas, filha da mãe. Ao mesmo tempo que eu peguei a faixa preta, o médico me condenou, falando assim, você tem protusão discal, você não pode mais fazer esse esporte. Aonde? L4, L5. E aí, eu lembro eu chorei na frente do cara, eu falei assim, não acredito. Mas, por algum motivo, eu aceitei aquilo e não treinei desde então. E aí, desde que ano? Desde 2004, praticamente. Ou seja, antes de entrar na empresa. Muito antes. Eu peguei a faixa preta em 2003, mano. 2004 eu já não treinava mais.
né? Porque a dor nas costas era foda. E aí eu achava que eu nunca mais ia poder treinar. Pô, protusão discal, ligamento cruzado... Comprometido, que isso aqui foi em 97. 97, tá aí. 97 foi o ano que a primeira vez que eu tentei pegar a faixa preta. Enfim, aí a vinda para a Austrália é importante, as pessoas tenham noção que é punk. Não é um passeio no parque de diversões. Tem muita coisa foda, muito difícil. Pode mudar muito a vida das pessoas. A minha mudou pra caramba de quando eu vim pra cá. E num momento que eu tava bem down, bem depressivo, eu voltei do Brasil. Eu tava conversando com um amigo meu, o Edson, que é um capoeirista fudido, também mais ou menos da mesma idade que eu. E ele, numa conversa de bar, assim, Frangó, que é o meu lugar preferido em São Paulo, ele meio que me incentivou. Meu, volta a treinar. Eu falei, como que eu vou voltar a treinar? Eu tenho quase uma hérnia de disco, joelho fudido. Eu falei, você acha que eu tenho o quê, cara? Eu sou mais velho que você. Adotei uma hérnia, né? Adotei, pô. Tem a hérnia aqui morando comigo, aqui em casa agora. Aí eu sou mais velho que você, voltei a treinar. Você só tem que mudar a sua cabeça de que você não é mais um jovenzinho. Não vai entrar lá como você querendo ser o faixa preta. Entra lá na humildade, vai lá só pra treinar, pra mexer o corpo com o esporte que você gosta, caramba. Já te falei isso já. Enfim, eu voltei de lá com essa cabeça, trouxe até meus kimonos, né, os kimonos que eu ganhei quando eu tinha 30 anos, ganhei dos meus irmãos, que eu praticamente não usei, porque eu parei de treinar. E aí, 19 anos depois que eu parei de treinar, eu já tinha visto a Grappling Bloss na mesma rua da empresa onde eu trabalho. Eu falei, vou entrar lá. Eu até lembro que você estava lá, o primeiro dia que eu fui lá, e eu falei, pô, não, quero vir ver, vou treinar, tudo, mas Aí vocês me perguntaram, eu não queria falar que eu era faixa preta, porque eu sabia que vocês iam querer, eu queria começar com faixa branca, tudo. Enfim, vocês falam, não, vem com faixa preta que vai ajudar, caramba. Hashtag maluco. Hashtag maluco. Quer matar meus alunos. Então, e aí, mas olha só a merda. Você lembra da... Esqueci o nome da portuguesa lá. Você lembra da portuguesa? Faixa preta? Portuguesa? Ah, sim. Putz. Sim, já sei quem é. Filha do seu João, pô. Puta, não lembro. Filha do seu João. Sim. Sei. Então, tinha essa portuguesa, faixa preta lá. Primeiro dia que eu fui treinar, os dias falaram, não, treina com a faixa preta que vai dar tudo certo. A filha da... Forte pra caramba. Né? Ela era forte. Pô, mas ela queria me jogar de Yokotomoi. Você sabe o que é Yokotomoi? Sim. Ela queria me jogar de Yokotomoi. Não vou deixar de jogar de Yokotomoi, mesmo 19 anos depois sem treinar. Só que ela pegou tão forte na minha costela aqui e puxou que trincou minha costela no primeiro treino depois de 19 anos. Aí eu já fiquei mais 3 semanas sem treinar, mas mesmo assim, voltei pra lá. Eu pensei que tu não voltava mais. Eu pensei que tu não voltava. Eu falei, não é possível, o cara volta devagarzinho e tal. Ai, meu Deus, é Ellen. Não, um nome meio assim, não é? Esqueci o nome dela agora, enfim. Esqueci, mas é isso aí. A mina quebrou trincou, não chegou a quebrar. Trincou. Quem quebrou foi outra situação, mas não chegou a quebrar. Mas enfim, eu voltei. E aquele período, cara, eu precisava muito dessa revitalidade. Eu entrar no tatame de novo foi a coisa Se sente vivo, né? Foi a coisa mais importante para mim em 2022. Foi ter voltado pro tatame, de a gente treinar. Me machucava, voltava, porque, 19 anos sem treinar, sem fazer musculação, tava meio sedentário mesmo. Então, é óbvio que você vai se machucar. Mas foi... O que mais? What? Pega aí 50, faz a meia culpa, pô. É toda a minha culpa. Não. Faz a meia culpa. Porque isso aí é coisa da vida. Muito tempo sem treinar, não sei o quê, sedentário.
Quando tu bota a mão no kimono do outro cara, tu quer matar uma... orgulho, Ainda mais quando você é pra veterano. Caramba, vai Ainda forte mais, pra caramba. Quando mais você é veterano, assim, tem a questão do orgulho. Você não vai me jogar de Okutomoe. Pô, joga de Okutomoe, pô. É isso, joga de Okutomoe, qual é o problema? Joga, caiu, sim, levanta e vai. Não, meia culpa, sim. Pô. Tem essa questão, sim. A maioria das lesões podiam ter sido evitadas. Muita. Né? Mas, enfim, foi... Não toda, mas a maioria. Pra mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui na Austrália, foi ter voltado pro judô. Que maneiro. É difícil conseguir manter uma sequência, né? Porque agora eu tenho uma personal trainer aqui, ela tá me fortalecendo, você já viu eu várias vezes lá fazendo os exercícios. Porque se você não tem, na minha idade, você tem que fazer a merda da musculação. Eu odeio musculação. Tem que fazer. Eu odeio musculação. Tem que fazer força. Não gosto. Que fazer força. Mas você tem que fazer. Tem que fazer porque senão fica igual aqui, ó, tudo flácido, você acaba Essa parte eu vou cortar. Você acaba se machucando, mas tem sido maravilhoso. Para mim, depois da minha digníssima ali, a melhor coisa que me aconteceu na Austrália foi ter voltado pro judô. E melhor ainda, ter encontrado a grappling bloss brasileiros, né? Porque o judô brasileiro é foda, cara. O BJJ, não precisa nem falar que está no próprio nome do esporte, já tem a porra do Brasília, né? Isso. Mas o judô brasileiro é muito forte. O Diego dia que eu mandei... É um bichão, né? É interessante porque a época que o Diego competia lá no Brasil era a minha época também. Era a minha época também. Então, os caras que ele conhece são os caras... Eu lutei com... Eu apanhei. Perdi. Eu perdi. Eu perdi de caras que treinavam com o Diego para as Olimpíadas lá. Foi muito legal ter... É muita coincidência. É quase uma dádiva, vamos dizer assim. Pode crer. Que louco, né? Tu chegar aqui do outro lado do mundo e de repente tu tem tudo em comum. Quando eu escutei, eu tava no dia que vocês se conheceram ali, trocaram ideia e começaram a buscar as referências e cada um falando de um, falando de outro. Falei, cara, que loucura. Um mundo desse tamanho. Sim. Os caras vêm pra outro lugar que é enorme, que a Austrália é grande pra cacete. Pra vocês se encontrarem na mesma rua. Não, trabalha aqui, pô. Tá aí fulaninho, e Pedrinho, e Paulinho, e não sei o que. Tá fulaninho que competiu não sei aonde. Ele morou na freguesia do Ó, praticamente. Ele morou a 4 quilômetros da minha casa. Morei ali, tô ligado. É muito louco. A conversa daquele dia foi muito louca. Muito louca. Mas enfim, tentando puxar aí pro nome do seu podcast, Vini, arte marcial. Assim, eu sempre fui só de judô, eu nunca fui de outra arte marcial, mas eu acho a arte marcial não dizer uma ferramenta, mas acho, pra mim, parece que todo mundo devia fazer arte marcial. Todo mundo devia fazer arte marcial, porque é muito mais do que só... Lógico que tem os retardados que querem fazer arte marcial só pra brigar na rua, mas o pessoal que realmente assimila o que está por trás da arte marcial faz o mundo melhor. Eu mesmo, cara, depois que... Imagina, você é uma pessoa melhor por causa do judô. Sou. Se todo mundo treinasse, o mundo seria um lugar melhor para se viver. Sim. Eu sou uma pessoa melhor por causa do judô. Meus irmãos, nós três, nunca a gente era irmãos que brigavam muito, mas depois que os três faziam judô, que a gente competia... Não tinha briga entre nós. Tinha mais porque briga, o bagulho ia ser foda, entendeu? Entendeu? O bagulho ia ser nervoso. Então... A Vera já não era mais um botadão na cara. A Vera era, bota o kimono lá então e vamos ver quem é quem. Sim. Né? Sim. Não é isso? Sim. Tipo, tu bater na minha cara já não importa mais. Vamos pra dentro da parada e aí a gente vai ver, né? Sim. Tu tá cheio de graça? Então vamos E é legal o respeito que você quer, porque você vê as enfermeiras lá, a gente usou o Piuí do judô caminhoneiro, ele vai me xingar pra caralho. A gente usou no Piuí do caminhoneiro, mas ele tinha o estilo dele, claro. Entendeu? Era judô caminhoneiro. Ele fazia aquilo funcionar. Cara, eu vi o Piuí ganhando algumas lutas assim, que eu falei, caralho, aquele cara é meu irmão.
Meu, o cara levou o cara no teto, cara. Depois a gente vai ver o que é o Sukuinage. Mas, puta... O judô, a arte marcial, faz parte... Eu não existo sem arte marcial, sem o judô, entendeu? É muito... Mesmo esses 19 anos de hiato que eu fiquei fora de judô, sempre teve aquilo, sabe? Tanto que o kimono que eu trouxe aqui para a Austrália é o kimono que eu ganhei quando eu tinha 30 anos. Eu vim para a Austrália com 45, ou seja, quando eu trouxe kimono para cá, ele já tinha 15 anos. Não, eu trouxe mais, né? Porque eu já estava aqui mais. E já estava. Porque a gente sempre falava, e antes de vir para a Austrália, a gente ainda fez um treino com a galera da velha guarda, da onde a gente treinava. Puta, cara, aquilo foi um dos melhores momentos da vida também. Foi mesmo? Muito, muito fantástico. Muito fantástico. Mas é aquele negócio de você estar muito tempo sem treinar. Eu treinei até com meu irmão. Não lembrava nem de cortar as unhas. Puta, passei a unha no peito do meu irmão. Quase abri uma chana no peito dele lá. Mas foi legal. E onde que você conheceu a Dona Patroa aqui? A Dona Patroa? A Dona Patroa é uma história gostosa. Conta aí pra gente. A gente tem uma amiga em comum. Que a Thaís conhece ela desde que ela tinha 13 anos, né? Mais ou menos. E essa nossa amiga em comum me conhecia também de onde eu morava, ela morava lá também, conhecia também a minha ex-esposa. Enfim, ela acompanhou todo o processo, essa nossa amiga conhece toda a história. E aí a gente, quando eu estava separado já, essa nossa amiga um dia me ligou no meu aniversário de 2022? No meu aniversário de 2022. E ela me sentiu muito triste. E ela sabe que eu sou um cara muito, muito up. Eu nem achava que eu estava tão triste assim, para ser sincero, mas ela achou, ela me achou muito triste e tudo. E aí, passaram alguns dias, ela me ligou de volta, falando assim, perguntando como é que eu me sentia ainda em relação à esposa anterior, blá, 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 como é que tá? Eu falei, não, acabou, não tem como seguir, blá, blá, blá. Eu falei, eu tenho alguém para te apresentar. Eu falei, pô, legal. Tá, aí ela começou a falou 1000 maravilhas, né? Aquela mulher perfeita. Você é perfeita. Né? Aquela mulher perfeita. Eu falei, tá, pô, legal, Regiane. Onde ela tá? Tá aqui no Brasil. Eu falei, porra, como você quer me apresentar alguém? Eu tô aqui na Austrália, não tenho pretensão de voltar pro Brasil. Como você quer me... Não, mas você tem que conhecer, ela é maravilhosa, é seu número, vocês dois vão combinar muito, não sei o que lá. Tá, beleza. Ela fala inglês? Não fala inglês. Eu falei, pô, você tá querendo perder meu tempo. Não tem como dar certo. Não, você tem que falar. Fala com ela. Eu falei, tá bom, eu vou falar com ela. E aí, teve o lado dela ali também, e ela também fez a mesma coisa com ela, falando, e ela também fez a mesma, falando, não, vai estar perdendo meu tempo, não quero sair do Brasil, não tem o menor sentido, tudo. E aí mandei uma mensagem para ela, falei, tem uma amiga em comum aqui que me falou para falar contigo, e ela falou tão bem de você que eu deveria já te pedir em casamento. Qual o nome dela? Rejane. Rejane, tu botou na fita? É isso mesmo que eu tô entendendo? Botou, literalmente. Que isso, cara? Nem sabia que isso existia mais, né? Botou na fita, pô. Simples assim. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, eu ouvi tanta coisa de você que eu já devia começar essa mensagem te pedindo em casamento, mas eu acho que é prudente a gente conversar um pouquinho. E aí aquela noite a gente conversou por horas e horas. Faltou um detalhe. Não vou falar esse detalhe. Não fala esse detalhe. Não fala isso. Não precisa falar esse detalhe. Enfim. Calma aí. Falamos minuto 99. Não vou esquecer. Eu vou cortar. Faz aí. 1, 2, 3 e... Fala o detalhe, eu corto essa bosta e eu fico sabendo o detalhe. O que é isso? Você não... Vai. Enfim, então foi isso. Então... Sim. Tu mandou mensagem para ela. Aí a mensagem começou a conversar e... Em 3 semanas eu estava no Brasil.
Em 3 semanas que a gente começou a conversar, eu estava no Brasil. Dali, tu não tava com passagem comprada. Nada. Eu não tinha nem passaporte, amigo. Safadinho. Eu não tinha nem passaporte. Isso é outra coisa louca. Meu passaporte estava com a embaixada americana, porque eu tinha pedido meu visto americano para renovar o visto. E eu falava para ela, não tem como ir agora. Eu não sei quando a gente vai poder ir, não sei, porque tinha uma fila enorme. Enfim, quando eu falei isso para ela, no dia seguinte, cheguei na empresa... Ó, seu passaporte está pronto. Nossa. Aí eu falei, isso é um sinal. Isso é sinal verde, né? Meu cunhado sempre fala, se tu começar a fazer as coisas e ver que tem sinal verde, acredita que é de foi Deus. Exatamente. E foi exatamente isso. Foi muito sinal verde. Aí foi sinal verde. E aí, cheguei à noite, deixa eu procurar passagem. Aí eu achei uma passagem para chegar no Brasil no dia do aniversário dela de 40 anos. Assim, que era o que cabia no budget, entendeu? Fudeu. Aí eu falei com o meu chefe, falei assim, cara, eu falei a real pra ele. Tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o cara falou assim, segue seu destino, vai lá. Eu não tinha agenda, eu não tinha espaço pra... Sim. Só aquelas 2, 3 semanas que eu fui pro Brasil. Aí fui pra lá, eu até falei pra minha mãe, coitada da minha mãe, ela vai ouvir isso. Liguei pra minha mãe, tô indo pro Brasil, mas eu não vou ficar em São Paulo. Tô indo porque tem alguma coisa acontecendo aqui, eu tenho que conhecer essa pessoa. E aí a gente se conheceu em São Paulo, mas a gente foi para Natal, que é onde estava a Rejane, nossa amiga em comum, que também seria aniversário dela de 40 anos na semana seguinte. E aí a gente passou uns 10 dias lá em Natal, se conhecendo, se explorando. Corta. E aí... Fez cara de bravo, fez assim. Não. E aí eu falei, no dia que tava voltando pro Brasil, a gente conversou, a gente falou assim, você vem? Aí ela falou, vem cá, não tinha nem passaporte, a gente trabalhou o passaporte durante o período que tava lá. Cara, 4 meses depois, que eu fui lá em outubro, né? Outubro? Foi, outubro. Cheguei lá no final de outubro. Em fevereiro ela estava aqui. Aí em julho a gente se casou aqui para ter o visto de partner. E em dezembro agora a gente se casou na frente da família, entendeu? Boa. Que é o que a gente considera oficial. E estamos vivendo uma lua de mel sensacional. Sem precedente na história da humanidade. Maravilha. Que coisa maravilhosa, hein? Então vocês estão recém-casados. Quanto tempo de casado? A gente casou no dia 10 de dezembro, né? Com família, mas casamos no civil dia 29 de julho. Será que tinha vinho bom no casamento do Clodoaldo e da Thaís? Nossa, eu perdi. Tinha pra nós. Perdi esse casamento, hein? Pra nós. Os convidados, a gente comprou um vinho bom, mas o nosso era especial. De vocês era classe A. Ai, depois tem que me contar qual vinho vocês beberam. Tem que aprender mais de vinho, aí. Esse vinho tá bom pra caramba. Bom, muito maneiro. Muito maneiro esse vinho aqui. Eu fico com vergonha de abrir o outro lá, porque, pô, vai bater a diferença. Vai dessa comparação. Isso, Vini? Porque tem pra caramba, meu. A gente falou mais de uma hora e meia. Ué, vai assim do jeito que tá. 1h30, as pessoas ouvem 1h30? 2 horas. Ué, tem gente que ouve, Sério? Cara, às vezes, olha só, eu toda quinta-feira eu vou pro Longong, né? As aulas particulares. É 1h30 de viagem. Eu boto um podcast. Toda quinta-feira eu boto um podcast. Às vezes às vezes falo com a minha mãe no começo da viagem, ou com algum amigo lá do Brasil, ou da Argentina. Geralmente falo com a minha irmã. Mas se não, eu boto um podcast e vou dirigindo e vou escutando. Entendeu? E nesse podcast eu posso fazer pergunta pra você ou só eu sou entrevistado? Você pode fazer pergunta pra mim, você tá muito engraçadinho, hein? Tá cheio. Né? Não é Maria não, mas tá cheio de graça. Não tem nada demais. Quero saber como que você entrou no jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Cara, jiu-jitsu, minha história pra começar a treinar jiu, eu tentar fazer rápido aqui.
Hiperativo, né? Hiperativo. Naquela época só se dizia... Hoje em dia eles dão um monte de nome, né? Mas vamos deixar isso para outro assunto. Outro dia. Mas era hiperativo. Criança hiperativa tinha que fazer alguma atividade. E a minha irmã era bailarina. Balé clássico. E tava na época do Mikhail Baryshnikov, lembra? Opa! Caramba! E a mina pirou que, tipo assim, que eu era... Eu tocava muito desde cedo, né? Meu pai tinha me dado instrumentos desde cedo, então eu tocava, escutava o disco. E eu dançava. Eu gostava do que tava na época rolando, qualquer coisa que tava na época rolando de dança, eu queria fazer e eu fazia na minha cabeça igual. Aparentemente na cabeça dela também, porque ela falava que eu tinha tipo um dom, assim, para dançar, muito coordenado e tal, não sei o quê. Convenceu a minha mãe e me levou pro balé, para começar balé. Porque ela falou que, tipo... Você começou com balé? Não comecei, graças a Deus, não comecei balé. Nada contra o balé, graças a Deus, porque eu amo jiu-jitsu, não é... Estou me desconstruindo. Eu fiquei na porta da parada, na porta, assim, ó, na porta de subir. Selma Monteiro, o nome, lá em Bento Ribeiro. Um lugar de balé clássico lá, muito tradicional e tal, e pá. E ela vendeu a parada pra minha mãe, eu lembro claramente dela falando, não, porque os homens, como são poucos, os homens ganham muito mais do que as mulheres no balé e tal, porque o cara é a estrela da parada, é um corpo de bailarinas com um homem lá, entendeu? Que levanta uma, joga outra pro alto, faz. E aí ela falou, cara, ele tem a condição, ele é magro, esbelto, alto, coordenado, dança, faz isso, faz aquilo. E eu não podia decidir por mim, né, cara? Eu tinha 5 anos e meio, 6 anos de idade. Caramba, eu tava achando... Porra! Eu comecei a tocar, eu tinha 4 anos quando eu comecei a tocar. Meu primeiro instrumento eu ganhei, eu tinha 4 anos de idade. Caraca! Aí eu escutava música, e eu tinha um tio que ia lá em casa e vinha o encarte do LP. E ele batia a letra pra mim. Então eu tinha sem música rolando, eu tinha que cantar pra ele e ele ia conferindo se eu errava alguma palavra. Se eu errasse, perdia. Nossa, a brincadeira era essa. Aí ele levava o LP pra casa também e tal. Aí depois eu perguntava pra ele. Então ele vinha com os LPs que ele levava e aí ele começava a cantar e eu ia vendo. E aí era MPB, samba. Os que eu mais gostava eram os das escolas de samba dos anos anteriores. Porque todo ano saía um da escola de samba, dos grupos especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Sim. E aí eu gostava muito daquilo. Então ela sabia que eu conseguia tocar naqueles instrumentinhos ali, porque já tinha 2 anos que ela via eu perturbando o dia todo em casa tocando aquilo. E aí, em frente à entrada da parada de balé, o meu cunhado estava chegando, que era namorado dela na época. Era o namorado dela, o mesmo namorado, depois foi que ela casou, foi o pai das filhas dela. Ele estava chegando da Marinha, o maluco faixa preta de jiu-jitsu, marinheiro, com um bolsão assim, daqueles de lona. Puta, lembra? De marinheiro, lembra? Sim. Parece uma bolsa de bater, parece saco de pancada. Sim. Pô, ele chegando com aquilo assim, ó, eu de mão dada com ela, e ela, pô, toda receptiva, oi, não sei o quê, deu um beijinho ali e tal, blá. E ele super grosseirão falando, teu irmão tá fazendo o que aqui contigo? Aí ela explicou pra ele. E a partir dali foi só ele dando, tipo, mijando nela, tipo, deu um esporro, falou, discutiram. Eu não lembro o teor da conversa, mas eu lembro de algumas coisas bem fortes, assim, dele falando, tipo, teu irmão vai ser a comidinha da vizinhança, não sei o quê, tu vai deixar ele fazer balé, tu tá maluca, não sei o quê. Cara. Sabe, tipo, uma parada assim, tipo, brigou com ela ali, brigaram feio, e eu tava ali escutando. Vai ser o mariquinha, tu quer isso pro teu irmão, não sei o quê, tu é maluca, tu come merda. Super grosseiro assim, e ela brigou muito com ele, assim, tipo, nada a ver, não, né, retrógrado, doente, não sei o quê e tal. Ele me pegou numa mão ele tinha a bolsa, na outra ele me pegou assim, me jogou como se fosse uma bolsa também, botou no ombro
e foi embora comigo pra minha casa. Chegou lá, conversou com a minha mãe, meio que discutiu com a minha mãe também, falou, só não pode dar atenção pra tudo que a Rose fala, não sei o quê. E ela falou, não, mas eu preciso que esse menino faça alguma coisa, não sei o quê, porque ele quebra tudo, não sei o quê e tal. Aí ele falou, não, eu vou levar ele pra treinar comigo, todo dia, a senhora pode deixar comigo. E a partir daí ele me levou pra treinar. Essa foi a minha história. No mesmo dia, ele tirou, foi na casa da avó dele, pegou um kimono lá de criança, pequeno, me levou pra academia. Naquele mesmo dia eu comecei a treinar. Que da hora. Que da hora. Podia ser milionário com balé. Talvez não estaria na Austrália. Muito louco. Não, tá maluco, cara. Tá maluco. Eu não queria fazer balé, não. Para, tô brincando, pô. Eu agora vi. Lá ele. Show de bola. Lá ele 1000 vezes. Você vê, essas coisas são muito loucas, né? Um momentinho muda a história de vida de uma pessoa. Eu nem tive inferência na parada, eu nem, entendeu? É muito louco isso. Mexeram na minha vida ali, eu nem mexi em nada. Você tá na Austrália por causa do jiu-jitsu. Exatamente. Não é? Por isso que eu falo, de alguma maneira, com todas as loucuras dele, que é loucão, eu devo a ele o jiu-jitsu na minha vida, porque, né? Ah, não, Deus, tá bom, então Deus usou ele, mas usou ele, não usou ela, não usou outra pessoa, usou ele. Pra me colocar ali, brother. Foi louco, né? Porque eu não mexi em nada. Se ele não tivesse ali, eu teria começado balé, filho. Eu sei que eu não sou entrevistado, mas... Não é entrevista não, cara. O que você mais gosta de jiu-jitsu? Tu viu que eu não... Quantas perguntas eu te fiz? Fiz quase pergunta nenhuma. Só que tava curioso com a camisa. É que eu falo pra caralho. Curioso pra caralho. Mas é a melhor coisa do mundo, pô. O que você mais gosta? O que você... Mais gosta no Gil? Pra mim é fácil. Eu gosto muito de... Eu sou um intelectual... Não. Um filósofo amador, né? Não intelectual, um filósofo amador. Eu fico pensando em várias loucuras durante o dia. Eu já pensei muito sobre isso. O que eu mais gosto é que a gente morre todo dia no tatame. E eu acho que isso me dá, eu acho que isso me formou, né? Quando eu ainda não pensava sobre isso, isso já estava me formando lá atrás, né? Quando eu era criança. Né? E eu fui outro dia, veio meu sobrinho, na realidade ele é meu sobrinho neto, ele é filho da minha sobrinha. Veio passar férias aqui com a gente e ele é escalador. Agora ele começou a treinar jiu-jitsu, tá treinando todo dia jiu-jitsu. É mesmo? E o moleque até ano passado competia Campeonato Brasileiro de escalada e tal. Acho que é bouldering que chama, bouldering, né? Sem corda, nada. E ele me levou, não, tem que ir comigo, vamos lá. Eu falei, não, vamos lá, vou contigo, vou fazer esse bagulho aí. Aí ele foi lá, me ensinou, me deu os primeiros passos e tal. Tive que alugar um tênis, uma sapatilha. E, cara, chega num momento que tu não consegue e a força acaba e o equilíbrio acaba e tu cai lá de cima, né? Pum! Aí cai naquele colchão lá. Tipo um colchão, né? Quase um colchão. Pouco melhor que o cimento. Não, mentira. Aí, ali eu senti a mesma coisa. Aí eu troquei ideia com ele. E eu tentei vender o Gil pra ele, né? Tentei botar na cabeça dele. Falei, cara, isso é muito parecido com o jiu-jitsu. Porque... aqui você está simulando que você está subindo numa montanha e você sem corda, sem arnés, sem mosquetão, sem nada, né? Você está subindo numa montanha. Se tu cair, o que acontece? Você morre. Morreu, né? É tipo um videogame que você faz força de verdade ali, né? Você morreu, tem outra vida. E não é no joystick, é de verdade. Aí tu vai de novo. Caiu de novo, morreu. Tu podia simplesmente ficar super chateado, super frustrado, porque você entendeu que você morreu. Pô, morri, vou embora pra casa, só volto amanhã, que eu vou ter outra vida amanhã. Algum dia você vai ter outra vida, porque você não tá morrendo de verdade. Né? Mas não, você... Tipo, ele ia, ficava 3, 4 horas na parada ali. Ali na mesma rua da academia. Entendeu? Então ele tá morrendo várias vezes e vai de novo, e vai de novo, e de novo. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Cada vez que o cara... me fez bater, você morreu. Eu morri, pô. Eu morri. Ah, mas foi só o braço. Tá, mas se ele quebra o meu braço de verdade, a dor vai ser tão grande que ele vai ter tempo de levantar, pegar uma faca e me matar.
né? Ah, mas foi só o joelho. Não, mas se ele quebrar meu joelho de verdade, a dor vai ser tão grande que ele tem chance, ele pode se levantar, pegar uma pedra e me matar. Ele pode me enforcar. Sim. Então, se eu desistir, realmente eu morri. Enforcado. Essa é a representação da luta, né? Quando você desiste, quando o outro ganhou. Né? Seja que você desista ou que o árbitro fale matei, acabou. Essa é a representação, né? Isso que é o que eu mais gosto. É saber que eu posso começar de novo. E eu uso isso para os meus dias, sabe? Às vezes eu erro muito num dia inteiro. Falo, cara, que bosta que eu fiz com o meu dia de hoje. E quando eu acordo no dia seguinte, eu sei, cara, eu posso começar de novo e eu consigo, sabe? Eu consigo fazer esse dia ficar mais maneiro, sabe? É a parada que eu mais... Isso foi o Gil que me ensinou, né? Faz um quadro dessa parte aqui, ficou legal pra caramba. Bonito, legal. Legal. Bem legal. Mas é isso. E você, o que você mais gosta do judô? O que eu mais gosto de judô é uma série de coisas. Assim, eu diria a disciplina, o respeito. O respeito de que qualquer um, não importa tamanho, força, pode ser melhor que você. Qualquer um, não tem essa diferença. O jiu-jitsu também, no final das contas, a arte marcial é isso, né? Ela elimina essa questão. O cara é um grandão. Equaliza bastante, né? O cara é um grandão e vai matar. Lógico, tem as vantagens. Mas equaliza bastante. Mas equaliza, entendeu? Não quer dizer que porque o cara é grandão, eu já me ferrei. Não. O cara pode dar uma mancada ali que a gente pega o pescoço deles, já era. Não tem músculo no pescoço que vai vai aguentar vai livrar ele. Exatamente. Então, essa questão de você equiparar todo mundo e você ter que, por causa disso, você ter que respeitar tanto o grandão quanto o pequeno, é algo que eu aprendi a ter. Eu respeito qualquer um. Entendeu? Eu nunca vou entrar no tatame, aquele cara é um baixinho. Não, aquele baixinho pode me dar um... Eu já entrei no tatame, isso, sabe, com treino. Eu já entrei numa competição para lutar, eu era faixa roxa, se não me engano. Eu fui lutar com faixa amarela e perdi. Eu fui zoado pra caramba no ônibus com o pessoal de volta. E eu perdi porque eu fui arrogante. Sim. Eu perdi porque eu entrei... tinha ganho sem lutar. Exatamente. Achou que dava pra ganhar sem lutar. Exatamente. Faixa amarela, já era. Eu perdi ali. Então, essas coisas que eu acho que a arte marcial, não só o judô, mas a arte marcial ensina. Se a pessoa está com a mente aberta para aprender isso, para você refletir sobre aquilo depois e não só ficar revoltado, eu acho que isso o judô ensina muito. E eu, de verdade, assim, eu acho que é tão importante isso é tão importante para minha vida que para mim é um must. Se eu tiver um filho ou filha, cara, 4 anos vai estar com kimono para aprender. É importante para a tua formação, né? Para a formação da pessoa, entendeu? E que exemplo que tu poderia dar assim para fora do tatame, fora do dojo, onde isso poderia ser usado, de você olhar alguém e numa situação que você não tivesse essa formação, você veria essa pessoa como fácil, menor. Vou comer você, eles falam em espanhol. Vou comer você cru. Eles falam em espanhol, te voy a comer crudo. Vou comer você cru. Como é? Pô, Vini, eu não vou saber te responder assim com um exemplo específico, mas assim, no meu dia a dia. No seu dia a dia. No meu dia a dia, eu não, lógico, com o judô e outros valores que eu tenho na vida, outros aprendizados que eu tenho na vida, eu não julgo
ninguém. Eu não julgo ninguém para melhor ou para pior. Todo mundo tem o seu valor, as suas qualidades, seus defeitos. Então, eu acho que é isso que eu trago para a vida, entendeu? Do judô, como para mim, como eu aprendi no judô, que eu posso perder do faixa amarela, entendeu? Como eu posso ganhar do faixa preta, que foi o que aconteceu, ao mesmo tempo que eu perdi do faixa amarela, teve uma competição que eu ganhei do faixa preta. Pô, me senti o pica das galáxias nesse dia, entendeu? Mas, então, esse negócio de você entender que você não é mais ou menos que ninguém, eu trago isso pro dia a dia. Não vou te dar um exemplo, isso aconteceu, foi por causa disso. Não, pro meu dia a dia. E eu tenho ela, até no nosso casamento, durante o speech lá do nosso celebrante, não nos votos, os nossos celebrantes falaram muito isso, que eu não falo mal de ninguém. Isso para mim não é algo que eu me forço, é natural. Sei que é assim, né? Eu sei que é assim. Cara, eu não vou julgar ninguém, eu não sei o que eu fiz nas minhas vidas passadas, eu não sei se aquele cara, aquele manquinho ali, de repente o cara é um puta ninja do caramba, eu vou botar a mão nele, o cara vai me ensinar, porque como a gente sabe as técnicas, a gente sabe que se o cara encaixar a técnica, foda-se se você é um gigante, com exceção do Diego, né? O Diego é foda, né? O Diego, acho que não tem como a gente enforcar aquele cara, não. Mas, enfim. Se você encaixar a técnica, não tem tamanho, não tem força. E isso dá muita autoconfiança, dá muita segurança, dá muito respeito. Então, é isso que eu acho que é o judô, é a arte marcial para mim. Maneiro. Não, bom demais. Você sabe o quão frágil você é, né? Sim. Você descobre a sua fragilidade também, isso aumenta... E a sua força. É muito louco isso. Você descobre os dois. Você descobre, do mesmo jeito que eu posso ser forte e pegar o cara... O cara pode fazer isso comigo. Isso. Então você... Aumenta o respeito de uma maneira absurda, né? Não, maneiro demais. A gente vai ficar faltando... Hoje vai ficar faltando falar do Piuí. E vai ficar faltando você tocar um negócio pra gente na viola. Tocar? Tem viola aí atrás, ó. Tem uma guitarra ali, tem um baixo. Cara, eu topo tocar um dia. Eu topo fazer um dia. Se a gente combinar, qual é a música que você vai cantar? Eu vou cantar? Beleza? Aí eu toco. Tá bom. Aí eu toco. Vou cantar a música em homenagem à sua lesão. Se os meus joelhos não doessem mais. Todos os velhos do jiu-jitsu, do judô vão se identificar com a gente. Aí a gente bate, aí viraliza, aí bate. Então, vou começar a ensaiar amanhã. Vou começar a ensaiar amanhã. De visualização no YouTube. Sensacional. Né? Que aí vai todo mundo se identificar e falar, eu também. É normal. É normal. Cara. Fora da nossa entrevista aqui, eu queria um dia ir lá treinar contigo. Cara, eu não sei bosta nenhuma de jiu-jitsu. Tu que acha, pô. Não, eu não sei, cara. Tu que acha, não esquece. Eu treinei 1 ou 2 vezes com vocês. Eu não sei o joguinho, entendeu? Não, eu não sei o que é raspagem, o que é essa porra. Eu não sei. Não importa, mas você sabe mobilizar, que é uma das coisas que a gente tem que aprender com o judoca, basicamente. Vocês sabem mobilizar melhor do que qualquer pessoa. Difícil é tu domar aquele touro brabo ali e tal, e você se colocar confortável. Enquanto se coloca confortável, deixar o cara bem desconfortável, já meio que querendo desistir, já querendo, encaixa logo a finalização, que eu quero só bater pra sair disso. E aí é mais fácil, pô. Relaxa que eu tenho certeza que você acha que você não sabe por causa disso, porque existe uma resposta técnica esportiva, né? Eu aprendi isso com um treinador de wrestling, que ele, na época que a gente estava montando a equipe de MMA, aprendi muito com esse maluco. Muito, muito inteligente para estudar lutas e tal.
ele tentava o tempo todo armar o jogo dos nossos atletas em cima dessa questão. Tipo, qual é a resposta técnica que um outro lutador de MMA vai dar pra você? Se você conseguir fugir disso um pouco, ele vai ficar perdido. Entendeu? Imagina vai jogar o New York Knicks contra o Chicago Bulls. É um jogo de basquete. Agora, bota o mesmo Knicks pra jogar contra eu, tu, Diego, entendeu? Thaís e Ana Clara. Meu irmão, eles vão ganhar? Vão. Mas vai ser um jogo, pra eles vai ser o pior jogo da vida deles. Porque a gente vai jogar a bola pro alto, a gente vai fazer coisa que não era pra fazer. Sabe qual é? Interessante, boa. Esse era o pensamento dele pra montar a estratégia de luta. Tipo, foge da resposta técnica comum. Entendeu? Eu boto a mão na tua gola, tu bota a mão na minha gola. Por quê? Por que tu bota a mão na minha gola? E se o cara botar, eu boto a mão na tua gola e tu bota as duas mãos na minha manga? O que acontece? Não sei. Tá bom, vamos descobrir o que acontece. O que dá pra fazer daqui? Porque de repente com isso a gente consegue acabar a luta mais rápido. E a gente queria acabar a luta tipo com o nosso atleta com menos damage possível. Quanto menos cara cortada ele tivesse, melhor. Nossa, a ideia não era fazer um show. Era fazer com que os nossos atletas de 17, 18, 19 anos pudessem ter um cartel bom o suficiente para chamar a atenção do UFC ou de alguma organização assim. E quando essas organizações quisessem contratar eles ainda fossem eficientes. Não adianta nada, tá bom, fechei um contrato com você que tem um cartel excelente, só que agora tu só tem mais 1 ano de luta, 2, porque tu tá todo destruído, não tem 5 dentes na boca, 5 cirurgias no joelho, em cada joelho, cheio de protusão. A fisioterapeuta já tá ali. Então esse era, tipo assim, não adianta você, agora ninguém te conhece. A gente jogava real pra eles. Eu sei que vocês acham que vocês são superstar, não são. Ninguém conhece vocês. A gente vai tentar buscar contrato para vocês com um cartel de vocês na Sherdog, que é uma página que tem somente número. Tem quantas vitórias, quantas derrotas, quantos empates, quantas por finalização, quantas por nocaute. Só isso. Não tem highlight, ninguém sabe como é que você luta, só tem número. Então, se tu ganhar tudo e não tiver nenhuma lesão, e não cortar a cara, e não tomar soco na cabeça, a gente vai formar um atleta aqui com 26 anos de idade. Se ele conseguir um contrato com uma organização grande, ele vai ter uma carreira longeva, né? A gente consegue botar você 10 até os 36, 37, lutando baixinho, ele assim, baixinho, bom pra caramba de boxe. Ele batia nos caras grandão, meu irmão. Absurdo. Absurdo. Muito bom, muito bom. É isso que é legal da arte marcial. Cara, que doideira, velho. Os caras grandão entravam lá, vim treinar, não sei o quê. Quando ele se ligava com o cara, em vez de... Não foi começar a treinar, foi só se provar. Ele entrava, botava a luva. Tum, tum, pum. O maluco, pum, caía no chão. Aquele gigantão assim, ó. Pá! Aí sai, não sei o quê. Chutava a bunda dos caras, dava chute na bunda. Coisa de louco. Argentino maluco. Argentino maluco. Muito bom. E muito inteligente. Nutricionista, formado em nutrição, administração de empresa, família de boxers, e ele era treinador de wrestling. Coisa fina. E é isso, entendeu? Então, se você conseguir... Muitas vezes você sendo de um esporte primo, tu vai causar muito mais problema para um lutador de jiu-jitsu, justamente porque você não participa desse joguinho que você falou, entendeu? Sim. Tipo, o Diego, cara, o Diego é um inferno treinando jiu-jitsu. Ele vem e fala assim, se tu bater, perdeu? Então vou fazer você bater. Entendeu? Como? Não é o teu problema, é meu problema, né? Você faz do your job, I do my job. Ele fala assim... certinho. Como é que faz pra ganhar essa... É igualzinho. Sim. Ele é um judoca que é pra lutar jiu-jitsu. Então, como é que ganha? É assim. Pronto. O negócio, se ele bater, eu ganhei, ele vai bater. Não se preocupa não que ele vai bater. É isso, cara. Porra, e se não bater, tá perdendo de 2-0 já. Que ele já deu um quedão no começo da luta, já tá perdendo. Não tem como. Já tá perdendo 2-0. Ele vai te jogar no chão. Se tu puxar ele pra guarda, ele vai passar tua guarda, 3-0.
E se ele não passar a retaguarda, vai ficar na meia guarda. Que em algum momento ele vai ganhar vantagem dessa meia guarda. Então ele vai... Se ele não conseguir te finalizar, ele vai ganhar a luta de 1 vantagem a 0. Entendeu? Na cabeça de alguém que treina jiu-jitsu, ele é o time jogando contra o New York Knicks. Entendeu? Ele pegou a bola e jogou pro alto. Não quero, mano. Entendeu? Ele, tipo, não era pra estar segurando aí, Diego. E o que eu faço com essa pegada tua, entendeu? E vai assim, vai até o relógio acabar ou eu bater. Entendeu? Então tu vai ter muita vantagem simplesmente porque tu tá relacionado a outra coisa. Outra perspectiva. Outra perspectiva. Entendeu? Então, é o atalho. Ó, Clodoaldo, se ele bater, tu ganhou. Deixa comigo. Deixa comigo, pô. Bota o cotovelo no pescoço dele, vou amassando, esgranando, desgraçado. Quando vê, ele já bateu, tu já ganhou. Vai de novo. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Assim. É muito legal. Pra gente finalizar. Não é nem meu programa, né? Não é nem meu programa. Agora já é. Qual é o seu objetivo com o BJJ Out? Cara, meu objetivo é... De novo, eu sou muito prolixo, né? Eu também. Você já percebeu? Tô fudendo. Motivar. Então, isso tá escrito, né? Eu escrevi. Motivar, equipar e, se possível, inspirar as pessoas que estão no Brasil e que ainda tem alguma esperança ou perspectiva de mudança para o que ela imagina ser melhor. Né? Entendi. Eu não vou falar que o cara vai vir para cá e é melhor. Não, cada um sabe de si. Mas se você acha que vir para cá ou para outro país, outro lugar, vai ser melhor, eu acho que a maneira que eu posso ajudar e de alguma maneira, ao mesmo tempo, também me divertir, conhecer as pessoas, escutar um monte de coisa. A gente conhece tem mais de um ano e tem um monte de coisa que tu falou hoje que eu não sabia, que eu não conhecia. Eu gosto muito de escutar as histórias. Eu falei que eu toco violino, por exemplo. Toca violino? Vai ter a parte 3. Tem que ter a parte 3. Parte 2 vai ficar curto. Não, é isso, cara. Eu sou coroa já. E eu sou de uma geração onde a gente escutava um ao outro. A gente sentava assim num bar e ficava. A gente passava a noite, um na casa do outro, trocando ideia. E todo mundo se conhecia. Os meus amigos até meus 30 anos de idade, eu sei tudo da vida deles. Tudo. Até aquele momento. Né? Depois a vida separou, cada um para um lado. E eu sei algumas coisas daqueles que eu mantenho contato. Mas até hoje em dia as pessoas não querem escutar. Elas estão pelo celular e conversando com outra pessoa que está do outro lado do mundo. E é isso. E as pessoas meio que não se escutam. Não tem... Tipo assim, você tem tanto... Eu acho, né? De novo, muito cuidado. Sou dono da verdade. Essa é a minha verdade, tá? Eu acho que a gente tem tanto acesso a pessoas relevantes, né? Na minha cabeça, todo mundo é relevante. Mas, beleza, tem aquelas pessoas que são formadores de opinião, os grandes entertainers, né? Os esportistas, expoentes do esporte, da música pop e tal. Você tem acesso a eles. Você sabe o que eles comeram hoje no café da manhã. Então você tem acesso quando ele quer falar do clima. Hoje tá calor, hoje não sei o quê. Olha, quando eu era criança, né? E aí, se o teu irmão fala assim, pô, hoje tá calor. Lá, quando eu era criança lá no centro de São Paulo, não sei o quê, tu não tá mais escutando ele. Porque ele é só o teu irmão. Entendeu? Se tu pode saber da opinião do... Agora é Taylor Swift, né? Sim. Então, se tu pode saber da opinião dela, por que tu quer saber da opinião do cara que é teu melhor amigo? Não quero saber, entendeu? Hoje eu tenho acesso à opinião sobre o último campeonato mundial de judô, pra gente poder falar de uma coisa que é a tua área. Eu tenho acesso ao, tipo assim, quem é o melhor judoca de todos os tempos, former, né? O cara com mais títulos, que não compete mais. Cara, se eu for na rede social dele, ele vai estar falando do último campeonato de judô. Por que eu vou escutar o Clodoaldo falando o que ele acha sobre as últimas lutas, e as finais, e as quartas de finais, as semifinais? Se você pode ouvir
Entendeu? Só que na minha cabeça, isso é uma bosta. Na minha cabeça, isso é muito ruim. E, de novo, é a minha verdade. Eu prefiro sentar e conversar com alguém que a pessoa me conheça, que ela... Só que essa pessoa, ela também tem que estar interessada na minha vida. E aí a gente tem um problema. Porque não adianta só eu estar interessado na vida da outra pessoa. Eu preciso, né? Dois não, se um não quer, dois não fazem. Então, já era, filho. Eu tive que armar um espaço onde eu falo, não tem saída, você vai ter que ficar aqui, você vai me escutar, eu vou te escutar. E aí eu posso voltar um pouco para minha infância, eu posso voltar um pouco para minha juventude, onde a gente conversava assim, toma uma parada, troca uma ideia, morre de rir. Isso. Ao mesmo tempo, eu acho que eu consigo ajudar assim mais pessoas do que simplesmente fazendo o que a gente fez aí nos últimos meses, que foi de cortar o coração, de abrigar a família, abrigar pessoa que vem e fica aí meio ilegal na academia, sabe? A gente está errado, né? Fazendo uma coisa que não pode fazer, que é botar alguém para ficar ilegal morando num lugar que não é para morar, é academia. E é uma pessoa que eu tentei ajudar por mais de um ano antes de que venha. E quando veio, antes que viesse. E quando veio, veio todo errado. Entendeu? Depois tivemos acesso a essa família que, putz, o cara estava recebendo $14 com 2 filhas, esposa e 2 filhas aqui, e a galera se aproveitando dele porque sabia que ele estava com... Ilegal. Que bosta. Então, em vez de pagar, tipo, nessa época estavam pagando acho que $32 por hora, ele estava ganhando 14 por hora, né? E aí é isso. E aí eu, situação horrível, a gente mal, a minha esposa chorando, mandando e-mail para um monte de gente, fazendo cadena, não, como é que é cadena? Corrente de e-mail, comunicando no Facebook e tal. E mal e cabisbaixo, aí não falava de outro assunto. Olha, cara, que não pode ser, essas menininhas, as garotas não podem estudar porque não têm os vistos, então também não tem dinheiro para pagar a escola. Pô, é proibido as crianças ficarem sem estudar? Elas estavam sem estudar dentro de casa, passavam meses sem estudar. E aí é isso. E aí eu tomei não foi comigo, mas rolou uma situação, uma patada assim num campeonato de Gil, um monte de professores assim, um monte de faixa preta conversando. Um cara começou a contar uma história dele muito interessante, uma história muito interessante mesmo, assim, de superação, de problemas de superação. E um cara no meio da galera, tipo, falou assim, tá, todo mundo tem uma história, irmão, aqui todo mundo passou, todo mundo é correria e tal, tipo assim, não venha querer falar da sua parada, que aqui todo mundo... Tá, cara, mas tava o cara falando a parada e tava todo mundo escutando, né? E aí a ficha caiu ali pra mim, tipo, disso, que tem a galera que é muito mais nova que tá cagando, não todos, mas é uma parada de geração que não tá nem aí, tipo, não, brother. Se eu quiser saber de uma história de superação legal, eu vejo um documentário na Netflix, pô. Tem lá uma história de superação maneirona, entendeu? E é isso. E acabou. PT saudações. E todo esse momento, essa cena me trouxe a isso. Eu falei, cara, tá, ele não quer escutar, mas eu quero. E agora o cara não quer mais falar. O cara não quis falar. Cara, o maluco ficou muito mal, assim. O maluco baixou a cabeça a ponto de outras pessoas irem falar, cara, relaxa, tá? Bobão, pô, relaxa. Tal. Entendeu? Não, tá tranquilo, não tem por que ninguém também ficar sabendo das minhas coisas. Ele sentiu que ele estava errado ali. Ele comprou essa parada. Não, cara, o cara tava conversando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu quero escutar a história das outras pessoas. E quando aconteceu isso de eu sentir que eu não podia ajudar essa família. Não dá para ajudar uma família com 2 filhas e a esposa e o marido. Não tem muito mais coisa que a gente possa fazer do que a gente fez. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E eu falei, pô, de repente, se eu conseguir jogar isso na rede e as pessoas começarem a ter acesso a histórias de vida, elas, de repente, conseguem, tipo,
vou mais equipadinho. Mas vou pagar, vou juntar esse dinheiro aqui e em vez de comprar o telefone e tal, eu vou pagar uma consultoria, entendeu? Uma agente de imigrações. Eu vou fazer um curso de inglês primeiro. Aí eu vou ver o que está procurando naquele país, né? Naquele país está precisando... Em um momento aqui na Austrália, eles estavam dando visto permanente para quem era cabeleireiro, pô. Entendeu? Então, eu sou cabeleireiro? Não. Mas eu quero morar na Suécia e na Suécia está dando visto para cabeleireiro. Então, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. E daqui a um ano eu vou, pô. E já vou com visto permanente. Entendeu? E aí era isso. Esse é o objetivo do podcast. Tentar ajudar as pessoas que ainda têm a esperança de viver uma vida melhor, se elas acharem que assim seria fora do país delas, a vir de maneira mais equipadinha, né? Não vir mais tão organizada. Mais organizada. É isso. Não só no sonho, no conto de fadas. Isso. E aí compartilhar as experiências de quem já veio, quem já fez, né? De diferentes perspectivas. Sim, da perspectiva de um técnico de DTI, de um lutador, de um competidor, de um dono de academia, de um pai de atleta, de um cara que... E aí vai. E aí eu também vou me enriquecendo com as histórias das pessoas que eu gosto. Entendeu? Caguei pra quem não gosta de escutar. Eu gosto. Se ninguém vê a parada, eu vou estar aqui felizão. E eu posso mandar... E eu sei que eu posso mandar isso especificamente para pessoas que estão querendo vir. Então, eu sei que eu vou conseguir ajudar, entendeu? Olha aqui. Olha isso aqui. Entendeu? Porque eu tenho algum amigo que tem um perfil parecido com o do Clodoaldo. Eu posso mandar para ele. Eu tenho um amigo que é competidor. Eu posso mandar o episódio do competidor para ele. Entendeu? E vai ser minha maneira de dar uma contribuição para essas pessoas que, de outra forma, é só estresse, pô. Imagina ter uma pessoa morando na tua academia 2 meses. Sem conseguir trabalho, sem falar inglês, Pô, tá maluco. Pesado. Pesadão. Parabéns pela iniciativa, brother. Tamo junto. Parabéns pela iniciativa. Tá maluco. Pode contar com a gente aqui. Obrigado. Espero ser convidado novamente para participar da... Com certeza. Vou deixar... Quando tu vier da próxima vez, já vai ter um violão ali naquele cantinho. Ali, já, a viola já... Eu ainda tenho 2 garrafas de vinho brasileiro lá, então... Aí sim, hein? Aí sim, pô. Obrigado. Tô comprando a minha entrevista. Pô, Claude, obrigado pela disposição. Obrigado por separar um tempo para dar essa moral pra gente. Para a comunidade que está se formando, né, em volta disso. Tenho certeza que a galera tá agradecida também, quem tá vendo. Porque mesmo que seja alguém mais novo, que é alguém muito mais novo que nós, essa pessoa tem um tio, um pai, né? E pode, incentivar, mandar. Sim. Compartilha essa parada, se inscreve no canal, deixa o like e ajuda a gente a divulgar isso, pô. Você sabe de alguém que tem esse sonho, tem essa vontade. É muito engraçado isso, que a maioria das pessoas fala isso. Foi assim comigo, e você falou a mesma coisa que foi comigo também. Tipo, eu sempre quis, entendeu? Essa coisa de que eu sempre quis é muito importante. E se você conhece alguém que sempre quis, essa pessoa ainda tem esperança. E o mais legal é que, mesmo se você nem sempre quis, se você nunca pensou em morar fora do país, às vezes você pode morar fora do país. Como a gente tem um exemplo ali. Nunca pensou em morar fora do país, e agora tá morando aqui. Aí eu pergunto quase toda semana: e aí, quer voltar? Não. Tá arrependida? Quer voltar? Não tá. Então parece o final do Príncipe em Nova York, né? Que ela fala pra ele assim: você tá disposto. Você estava disposto mesmo a deixar tudo isso por mim? Ele fala: se você quiser, eu renuncio agora mesmo, que ela. Não faz isso. Não faça isso. Porra, essa parada. Não é? É isso. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, de verdade. Espero que a gente possa descortear outras botechas. Outras botechas, E nada. Pô, de muita valia, né? De muito valor pra gente ter essa história de vida aí. Vou tirar vários cortes para botar,
Pedacinhos de 2 minutos, pedacinhos de 10 minutos, pedacinhos de 15 minutos. Show. Tem muita coisa boa, muito conteúdo de valor. E que bom que a gente começou pelo final. Ai, cara, brigadão. Valeu, brother. Obrigado, Osso. Obrigado, Thaís, por liberar ele aí, a fera, pra gente, hein? Obrigado, mestrão. Oi, obrigado, Gícia, Carol também, que perdoou, porque eu tinha marcado com eles. Fiz um double booking aí da agenda. Valeu, Gícia. Tamo junto. Tem que trazer esses dois também. Apesar de eles não diretamente estar ligados ao BJJ, tem o Pedrão. Pai de aluno. Eles vão ser meus primeiros pais de aluno aqui. Pedrão, que tá aí com... Moleque tá voando baixo. Tá com puta potencial aí pra se tornar um grande atleta. Eu vou falar pro Gisso, quando ele marcar comigo, quando ele me der a confirmação, eu vou falar agora, pega esse mesmo dia e convido o Cláudio a fazer uma parada e no dia tu desmarca com ele e vem pra cá. Fair enough. Valeu. Ô, galera, muito obrigado. Não esquece de compartilhar e se inscrever no canal, que é importante pra gente, tá bom? Obrigado pela moral de sempre. Mestrão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thaís. Foi mais um BJJ alto. Valeu. Ossa.